O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Doutora Ana Paula Santana Sattelmaier, advogada inscrita na OAB, sob número 268579, pós-graduada em Direito Imobiliário pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, em Lorena. Unisal, conciliadora e mediadora com curso de capacitação, promovido por entidade habilitada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Formada em Direito Sistêmico pela Ellinger Schule Inovari. Concurso de Constelação Estrutural pela Geyser. É isso mesmo? Vice-presidente da Comissão de Práticas Sistêmicas na Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, em São José dos Campos, de 2018 a 2022. Então, vamos dar os parabéns para a doutora e bem-vinda. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a senhora Heloísa pelo convite. Agradeço ao Cláudio. Ele esteve numa palestra a respeito desse assunto na OAB e fez esse convite, né? Se eu teria a possibilidade de vir conversar com vocês, que ele intermediaria. Fiquei muito feliz, porque, independentemente de cursos, eu sou filha de corretora de imóveis. Então, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje, porque eu sei, no dia a dia, o que é essa profissão, de verdade. Muito do que eu conquistei, inclusive profissionalmente, é fruto do trabalho da minha mãe. Então, estou muito assim, emocionada mesmo, muito grata de estar aqui, porque eu acho que, antes de qualquer coisa, cada um tem uma história pessoal, e essa é a minha, né? Então, estou muito feliz de contribuir. E eu me sinto, toda vez que eu contribuo, especialmente com corretores de imóveis, devolvendo um pouco daquilo que eu recebi como filha, né, de alguém que atua há muitos anos. Então, eu sei das batalhas que vocês enfrentam. Tá? Então, agradeço de coração. Hoje eu estou aqui com meu sócio, o Dr. Felipe Ramos Sattelmaier, é meu marido também, o Sattelmaier é dele, da família dele. Exatamente. E ele trabalha no escritório também na área imobiliária, mas atua muito na área empresarial. Então, ele mexe bastante com tributário, e eu sempre peço para ele me acompanhar, porque tem muitas perguntas que eu sei que também, apesar de não ser exatamente o que a gente vai falar aqui, mas que pode contribuir. E esse é o intuito de verdade. Eu vou começar a apresentação. Hoje a gente vai falar sobre o contrato. O intuito é a gente falar parte por parte do contrato, mas de uma forma prática, com exemplos, e vocês fiquem à disposição para fazer perguntas, mesmo durante a palestra, que aí fica mais fácil de falar de direito, né? Imagina ficar aqui falando 1 hora e meia, vocês vão dormir, certamente. Segunda-feira, né? Não pegamos no tranco ainda. Mas vamos começar. Bom, quando a gente fala de locação de imóveis urbanos, que é o que a gente vai tratar aqui, a gente fala da lei do inquilinato, a famosa lei do inquilinato. Não tem como, gente. Falar de direito tem que falar de lei. Eu sei que é chato para quem não é advogado especialmente, mas é importante. A gente vai falar da Lei 8.245 de 91. Ela tem 90 artigos, mas a gente não precisa saber dos 90. Uns 50, sim, se vocês dominarem, olha, parece muito, mas nem é. Mas se vocês souberem 50, vocês vão sair na frente assim disparado, tá bom? E a gente vai falar de algumas coisas aqui, sem ficar falando de artigo. Eu nem trouxe artigo, que eu sei que isso é chato, né? Mas é sobre isso que a gente vai falar. Eu coloquei aqui contrato verbal e contrato escrito. Eu vou pedir licença para falar aqui de baixo. Eu não gosto muito de ficar assim. Não sei nem se precisa. Por que eu coloquei ali contrato verbal, contrato escrito? É óbvio que todo mundo aqui, como corretor, não vai fazer um contrato verbal de locação de imóveis, de jeito nenhum. Mas para trazer para vocês que, na prática, a lei até possibilita uma locação verbal. É possível. E, infelizmente, não é muito absurdo quando acontece. Recentemente, um casal me procurou,
uma locação de imóvel grande ali no Bosque dos Ipês, e já estava alugado o imóvel há mais de 2 anos, e a inquilina começou a atrasar, fazia uns 2 meses só, e aí procurou a gente para poder fazer o despejo. Quando eu pedi o contrato, não tem contrato. Aí eu falei, nossa, mas é uma conhecida, uma parente? Não. E aí me surpreendo um pouco, mas, infelizmente, acontece ainda. Mas por que eu quis trazer isso? Porque, assim, a gente, hoje em dia, consegue contrato de uma maneira muito fácil. Com internet e tudo mais, ou até a gente contrata, que é o ideal, né? Um advogado, faz um contrato maravilhoso. Mas, independentemente do contrato, o que vai fazer diferença para vocês é vocês entenderem o contrato. Faz muita diferença, porque hoje, com as plataformas, o proprietário faz uma contratação de maneira muito fácil. Agora, quando ele senta para conversar com você, quando você está mostrando o imóvel, você começa a comentar algumas coisas e tirar algumas dúvidas, especialmente, obviamente, na hora que mostra o contrato, você mostra que entende do assunto, isso faz muita diferença. É por isso que ele paga o corretor e não faz direto numa plataforma, porque o corretor é um técnico. Então, não precisa ser um advogado, mas ter um conhecimento básico do contrato e não ter só um contrato muito bem feito faz diferença até na hora de assinar. O que dirá depois, né? Aí faz mais diferença ainda por conta das questões que a locação traz. Eu sei que tem muito corretor que evita, inclusive, de fazer por conta da problemática que existe, né? Existem muitos problemas. É um contrato complexo. Então, sim, ele tem que ser sempre escrito, falando aqui entre a gente, mas, na prática, ele até poderia ser de forma verbal. Vamos começar o contrato, parar, né? Sabe que vocês não já está ficando cansativo. A gente vai iniciar o nosso contrato, ou vocês já vão pegar ali o contrato de vocês. A primeira coisa que tem no contrato é o título. Qual é o tipo de contrato de locação que eu estou fazendo? A lei do inquilinato traz essas modalidades, né? É claro que, se você colocar só ali contrato de locação, está tudo bem, juridicamente tem valor. Mas a gente está falando de alguém que veio aqui para entender melhor, né, do que se trata. A gente poderia colocar lá, então, já a modalidade. É um contrato de locação residencial, não residencial, para temporada? Por encomenda ou de shopping, não é muito nosso objetivo aqui, mas a lei traz, eu trouxe só para vocês saberem que são essas modalidades que a lei do inquilinato trata. Hoje a gente vai falar das 3 primeiras, que é o que a gente vê na prática, né? Os corretores fazem. Quando que a gente faz um contrato de locação residencial? É pelo destino da locação. Se é para residência do inquilino, ele vai ser residencial. Aí eu coloquei ali um asterisco locatário, pessoa jurídica. A lei do inquilinato, ela traz, por força da lei, uma exceção. Mesmo que seja para residência, para moradia, se o inquilino for pessoa jurídica e quem for morar, residência, for diretor, sócio da empresa, empregado da empresa, essa locação é uma locação não residencial, por força da lei, mesmo que seja para residência. E veja, mas tem que ser essa relação direta com a pessoa jurídica. Se faz no nome da pessoa jurídica, mas quem vai morar é a mãe de um sócio, a mãe do sócio, a moradora, não tem uma relação com a pessoa jurídica. Então, ela ainda é residencial. Mas, se for para moradia de alguém que tem essa relação direta com a pessoa jurídica, um sócio, um diretor, um funcionário, ela automaticamente é não residencial. É uma exceção que a lei traz. E aí a gente vai ver aqui no curso que tem as características. Né? Por exemplo, a residencial, a gente vai ver a questão de quando ela é feita com menos de 30 meses. Mas, se a gente está falando que, mesmo para moradia, ela é não residencial, a gente não precisa ter essa preocupação. Então, é um detalhezinho, mas que pode fazer diferença. Às vezes, é o que vai salvar ali a locação, quando você sabe. Ah, mas não quer fazer com menos de 30 meses, e é pessoa jurídica e é para um diretor. Ah, mas não pode, porque é residencial. Não é que não pode, mas vai trazer consequências. Aí você se lembra, não, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Lembrei que eu tenho ali o Instagram da Ana Paula, ou o contato, eu vou perguntar para ver se é isso mesmo. Ou, melhor ainda, você vai lá no Google, enfim, você vai lembrar do que a gente está conversando. Tinha uma situação lá que não era bem assim. Ah, então, se é para o diretor, tudo bem, vamos fazer de 1 ano, não vai ter problema em relação à retomada, que é o que a gente vai ver depois. Então, só lembrar disso. Quando o inquilino for pessoa jurídica, se for, mesmo que moradia, mas sócio, diretor, funcionário, a gente está falando de não residencial. Porque a não residencial não é para residência, é para comércio, vamos dizer assim. Comércio, prestação de serviço, não só comércio, né? A antiga locação comercial a gente chama de não residencial. E a gente vai falar depois das diferenças em relação a prazo, tudo isso. Locação para temporada, que é a locação de até 90 dias. A lei do inquilinato, ela traz lá que é para lazer, viagem, mas são só exemplos. Independentemente do motivo,
A locação de até 90 dias pode ser feita como locação para temporada, que tem várias características e benefícios, né? Mas tem que... Sim, entra. Não, ela é considerada uma locação... É que assim, Airbnb é um caso meio polêmico. Como ainda não temos essa regularização, não está regulamentada pela lei, o entendimento que eu concordo com um professor que eu sigo, que é o Luiz Antônio Scavone, até sugiro para vocês seguirem, ele é excelente, tem vários livros, é muito bacana. Eu acredito no que ele diz, que é o seguinte: a locação por Airbnb ela é uma locação residencial, ela não é considerada locação de hospedagem, né, que é pelo Código Civil, não é a lei do inquilinato. Por quê? O Airbnb ele não tem serviços. Geralmente, quando você vai num hotel ou num hostel, tem ali um café da manhã, tem uns serviços extras ali. E o Airbnb não, ele é uma locação, geralmente, de até 90 dias, é considerada essa locação para temporada. A locação para temporada ela se encaixaria como uma residencial, mas assim, é uma discussão mais jurídica do que prática. Então, sim, quando a gente faz um contrato de locação estilo Airbnb, mas não dentro do Airbnb, é uma locação para temporada. E até a feita lá dentro ela é considerada juridicamente, pela jurisprudência majoritária, como para temporada. Tá? A gente vai falar sobre essa questão de prazo, de quais são os benefícios dela, tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, se for uma locação para uma tarde, não tem pernoite, é isso que você está falando, ou vários dias? Porque se for um evento, por exemplo... É uma locação de espaço, né? É uma locação de espaço, ela seria pelo Código Civil e não pela lei do inquilinato. Né? Agora, se tiver pernoite, já entraria na locação para temporada. Se você aluga, que é o que ela falou, mais ou menos é o Airbnb. Eu vou alugar o meu sítio um fim de semana, né, para alguém pernoitar lá. Porque a questão do evento ela tem outras complexidades que a lei do inquilinato não traz. Você tem que fazer um contrato com outros cuidados em relação ao que vai poder ser feito, o que não pode ser feito, quais são as questões dos danos que geralmente um evento pode trazer, horário, tudo isso. Né? É diferente da locação para pernoite, para ficar um tempo, como é a locação da Lei 8.245 de 91. Então, não é, o de espaço não é considerado uma locação de espaço. Não, tá bom, depois eu passo para eles direitinho o artigo. E depois a locação por encomenda, que é a build-to-suit, né, que é quando... A gente não vai tratar aqui, mas só para saber que a lei do inquilinato também fala dela, que é quando o inquilino conversa com uma pessoa e fala: estou precisando de um espaço para fazer alguma coisa, vou alugar. E essa pessoa fala: não, eu vou comprar um terreno para fazer para você. Já assina por encomenda. Ou ele já tem um imóvel e o inquilino fala: eu preciso instalar algo do tipo McDonald's. Então, tem toda uma questão própria que tem que ter ali, e ele quer que o proprietário já deixe tudo pronto para ele. Então, quer dizer, é uma reforma substancial. Então, é por encomenda. A gente assina o contrato antes, uma locação super diferente, que você pode exigir, por exemplo, uma multa que não pode se exigir em outros tipos de contrato, porque se a pessoa assina e depois não faz o negócio, o prejuízo do proprietário é muito grande. Então, é uma coisa diferente do que a gente vê no dia a dia. Tá? Também, mas espaço para antena não é a Lei 8.245 de 91, é o Código Civil. Não é considerada a locação que a gente está vendo aqui. É como é a que ele perguntou. Ela falou de antenas, às vezes aluga um local em cima do prédio, né, um prédio, o condomínio aluga, para ser colocado uma antena. É a mesma coisa, uma locação de espaço. Pode ser no terreno, sim, sim, é que às vezes é colocado... Sim, sim, sim. Sim, exatamente. É civil. É civil, não tem nada a ver aqui com a lei do inquilinato. São só essas modalidades aqui. E a para shopping, que também é extremamente específica, tem 13º aluguel, tudo isso está na lei do inquilinato. Mas é uma alocação muito específica. A comissão, são outras questões. Né? E esse da antena aí é feito tudo em cartório, registrado na matrícula, tudo, né? É o melhor, é o ideal. Sim, geralmente a própria empresa exige, justamente para dar publicidade, porque se a pessoa... diferente no texto do contrato ali, não é isso? Quando é antena, 10 anos assim, direito do solo, não sei o quê. Tem de usufruto do solo, né? De você usufruir o solo, exatamente. Porque você
tem que registrar, averbar na matrícula, porque se um terceiro tirar a certidão para poder fazer uma compra, ele não pode alegar o desconhecimento. Então, já consta ali para não dar prejuízo nem para o terceiro e nem para o inquilino. Né? Vamos dizer que o proprietário decide vender. Né? Na verdade, veja bem, impedir um proprietário de vender o imóvel é impossível. Aí, o que acontece? A senhora não ia poder não vender, mas poderia responder perante ela, correria o risco do juiz entender que, como se comprometeu com ela, responderia para ela, mas não impediria a venda. Porque o imóvel é seu. Só que o terceiro também não poderia alegar desconhecimento, se está registrado. Né? É complicado. Direito de superfície. Exatamente. Não, por encomenda, não. É o que ela comentou, aí, o que o senhor comentou. Exatamente, de superfície, exatamente. Da superfície daquele terreno, sem problema. Não. Exatamente. Vocês estão entendendo o que eles perguntaram? Ficou claro para todo mundo? Então, tá bom. Porque às vezes a gente fica tirando uma dúvida e pode deixar passar. Fica à vontade. Vamos passar aqui, espera aí. Então, a gente definiu ali o título do contrato. Estamos só no título. O título do contrato, vamos para as partes. Quando a gente tem ali aquele quadro resumo, o que a gente vai definir? As partes do contrato. Muito simples, né? Isso aí eu sei, mas vamos falar sobre partes do contrato? Quem é que pode ser locador? Eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a isso, muitas questões. Isso, quem que vai assinar o contrato como locador? Vai constar. Pode ser locador, pode ser procurador. Pode ser possuidor, inclusive. O que acontece? Eu acho que até o ponto que a senhora colocou, usufrutuário também pode. Então, o que acontece? Possuidor, porque assim, a lei do inquilinato ela deixa expressamente que o locador pode ser o proprietário ou possuidor. Então, vamos dizer, se tiver uma procuração, estamos no mundo ideal. Existe o mundo ideal e o real. Ainda mais falando de corretor. Como eu disse, minha mãe é corretora, então eu escuto isso há um tempão. Assim que eu comecei a fazer faculdade com o dinheiro, muitas vezes que ela me ajudava da comissão, aí eu falava, mãe, mas não pode fazer assim, né? Aí ela falava, não, mas espera aí. Não é que... Veja bem, se não pudesse, você não estava estudando, né? Em outras palavras. Mas, assim, o que eu entendi? Existe aquilo que é ideal, mas que muitas vezes impede fechar o negócio. Então, sabendo o ideal, a gente analisa os riscos. E aí decide se vale a pena ou não. Né? Então, no mundo ideal, seria interessante ter a procuração, mas não é necessário. Juridicamente mesmo, não é necessário. Então, vamos dizer que o João é o pai e o Marcos é o filho. Aí o Marcos entra em contato, às vezes até o pai mesmo, mas ele fala, olha, meu pai mora fora, ou vice-versa, né? O filho que é o proprietário, o pai que está por aqui. Só que eu que vou assinar. Hoje em dia, com o e-notariado, não só o e-notariado, mas com a assinatura eletrônica, a gente nem tem tanto isso. Mas, eventualmente, não está aqui, né, eu que vou assinar e tal, eu que vou responder todas as demandas, as chaves estão comigo. Então, pode ser feito no nome de quem tem a posse, mas não a propriedade, que é essa pessoa que está com as chaves e que vai lá e que paga o IPTU e que vai lá e põe água na planta, eventualmente, alguma coisa assim. Pode. Só que, como a gente está falando de corretor e de imobiliária, tem que ter precaução. Então, o que eu oriento sempre? Se tiver procuração, maravilhoso. Mas, se não tiver, a imobiliária, o corretor, tem que ter um documento ali mostrando que essa posse é pacífica. Porque quem me garante que esse filho tem mais 4 irmãos, não tem mais 4 irmãos, e que daqui a pouco os irmãos vão chegar e falar, não, mas espera aí, não é verdade, não. Esse imóvel está para todos nós usarmos. Como é que ele alugou? Então, o que eu oriento? Desculpa. Peguem uma autorização desse pai. Como? De forma que você consiga amanhã ou depois comprovar que o pai está sabendo que está tudo em ordem, ele é o proprietário e ele liberou. Então, hoje é possível fazer isso com uma declaração, com assinatura eletrônica, se a pessoa não mora aqui, desde que seja uma assinatura que seja possível a gente saber que é a pessoa. Por exemplo, o gov.br, tá? O .gov.br, porque a pessoa tem que entrar ali, se cadastrar, é difícil que não seja ela assinando. Ou tem até algumas outras assinaturas que você utiliza a foto para conseguir assinar, para se resguardar como corretor e como imobiliária, para não ter prejuízo no meio da locação.
Porque como a gente vai dizer que depois não sabia, né? Ah, mas ele veio aqui, tá? Mas ele veio, você acreditou? Então, mas pode, não tem problema nenhum. Esse contrato vai ter validade. Se precisar ajuizar amanhã ação de despejo, o inquilino pode dizer não, mas ele não é o proprietário. Está aqui a matrícula, mas não tem problema, ele é o possuidor. Então pode ser o possuidor. E como que a gente vai saber? Aí, mais uma vez, o mundo ideal e o real. O mundo ideal é que toda locação a gente exigisse a matrícula do imóvel, que a gente se preocupa muito em verificar o inquilino. Mas como é que a gente sabe que a pessoa está trazendo, ela realmente é? Outra questão de possuidor, às vezes, é um imóvel irregular. Uma chácara acontece muito, a pessoa não consta na matrícula, mas ela tem o compromisso de compra e venda que comprova que ela é o possuidor, né? O compromissário, o comprador. Então, é possível fazer no nome dessa pessoa sem problema nenhum, como o locador. Vou pular ali para o usufrutuário primeiro. Como a gente conversou agora há pouco, o usufrutuário também é possível. Mas aí tem uma atenção que vocês têm que ter falando de contrato mesmo. Então, eu dei o exemplo que o pai é o João, o filho é o Marcos. Muito comum o pai fala, bom, já estou com uma certa idade, para evitar brigas ou até mesmo custo de inventário, vou deixar um imóvel para cada filho, né? Ou deixa só aí. Para o Marcos, passa o imóvel para o nome do Marcos, que vira o proprietário, e o João fica como usufrutuário, o pai. Aí o senhor, que é quem mora, de fato, no imóvel, vai lá para alugar. Pode? Pode. Mas qual é a sugestão quando a gente está falando de usufrutuário? Colocar o proprietário no proprietário como anuente. Por que isso? Porque a lei do inquilinato ela traz expressamente que, no caso de extinção do usufruto, então o pai faleceu, acaba o usufruto. Ou, por qualquer motivo, eles sentaram, conversaram, vamos extinguir o usufruto, assina lá a escritura cancelando o usufruto. Sabe o que vai acontecer? Ou no proprietário não tem obrigação de respeitar o prazo da locação, ele dá 30 dias para o inquilino sair. Vamos imaginar que o contrato começou com 2, 3 meses. Pela lei, o no proprietário tem o direito, exceto se ele assinou como anuente. Perfeito. Não, mas aí os filhos não assinaram, né? Não, aí o pai que assina como representante dos dois. Então, mas tem usufruto? Tem. Os filhos são os proprietários e o pai é o usufrutuário. Sim, mas se o pai falecer e os filhos não assinaram... Não, ótimo. É só para os próximos. Vamos pensar para os próximos. Não vai acontecer no seu caso de jeito nenhum. Mas nos próximos, agora a gente já sabe, vamos colocar... Se tivesse colocado como testemunha, era melhor do que não ter colocado, porque não tem como dizer que não sabia, né? Mas o ideal é colocar lá como anuente mesmo. Anuente, coloca o nome do proprietário, ele assina lá um risquinho como anuente. Aí a filha, acho que faz 2 meses, mais ou menos, ela perguntou para mim que ela queria vender a parte dela porque estava precisando de grana. Uhum. Aí ela falou, o que eu faço? Aí eu expliquei, primeiro tem que conversar com seu pai, porque ele é do grupo. Sim. Se ele permitir, aí tem que conversar com o irmão. O irmão tem a preferência, né? O irmão tem a preferência quando o imóvel é mais de um. E, geralmente, para comprar metade assim é família, né? Vai ver que o irmão não concordava, né? Muito comum. Então, para vender, quando a pessoa tem outro proprietário, ele tem a preferência, às vezes isso impede um pouco a venda, né? Tem extinção de condomínio, uma ação, mas, enfim. Locatário. Depois a gente vai ver ali uns detalhes a respeito do locatário, acho que já é o próximo, mas o locatário, sim, né? A gente tem os requisitos, geralmente, da imobiliária, que ele tem uma renda de 3 vezes o aluguel, que ele não tem restrição no nome. Isso está na lei? Não. Se o proprietário chega com o inquilino, né? Acontece. Aí você puxa lá, ele tem... Não, mas é meu amigo, eu vou alugar. Ele vai alugar, independentemente de você. Independentemente. Então, qual é a orientação? Aluga, claro, recebe a comissão, mas coloca no contrato de prestação de serviço que o contratante ali, né, ele tem ciência de que o locatário ele não está dentro dos requisitos da imobiliária e, ainda assim, ele concede e exime a imobiliária de qualquer responsabilidade em relação a isso, né? É interessante. Por quê? Porque depois ele vai falar, né, que foi uma má prestação de serviço.
Mas não é uma exigência legal, então pode fazer, não tem problema, o contrato tem validade, não vai dar problema para vocês, desde que o proprietário tenha ciência, porque a responsabilidade do corretor está lá no Código Civil, que é de transparência, mesmo que o cliente não peça. É uma transparência espontânea. Então, a gente precisa ser transparente, só que não basta ser, tem que parecer, então tem que estar no contrato. Como é que vai provar depois que falou, né? Então, é isso. Alguém perguntou alguma coisa? Então, eu posso colocar no contrato de prestação de serviço que o proprietário autorizou, mesmo não estando com exigência da imobiliária, por não ter a renda de 3 vezes o valor do aluguel, por ter restrição. Se tiver um processo muito de uma dívida muito alta, ou especialmente um despejo, pode ser. Ele já tem um despejo no nome, senhor proprietário. Não, mas ele é meu amigo. A gente não vai ficar pedindo para ele não alugar, né? Mas o senhor concorda? Concorda. Então, a gente coloca lá que ele tem ciência do processo tal e tudo mais, e ele exime a imobiliária. Perfeito. Às vezes é um amigo, ele está fazendo numa boa, né? Isso. De prestação. Não, é o de prestação mesmo, porque a gente, apesar de estar falando de locação, mas é importante trazer. É no de prestação, porque no de locação você vai expor, o locatário não é o objetivo, né, e pode trazer um problema. E a questão aí é você colocar no de prestação para mostrar justamente que a sua prestação de serviço está sendo feita de forma transparente com o proprietário. Tá bom? É fiador, né? Então, quando a gente fala de contrato que a garantia seja a fiança, que a gente vai falar das garantias, é claro que o fiador tem que ser parte do contrato. E o fiador, quando é casal, é o casal. Isso é muito importante. Antes o pessoal falava assim, não, mas se for só o marido que está assinando, ele responde com a parte dele, metade do imóvel. Não. Já tem entendimento pelo Tribunal de Justiça que não tem validade a fiança se for casado e não for o casal. Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa básica que a gente não pode errar, tá bom? E se for a garantia de caução de imóvel, ou de imóvel, mas o que a gente vê mais é de imóvel, o calcionante também tem que estar no contrato. Porque, às vezes, não é o próprio inquilino, às vezes é um terceiro, né? Se o fiador ele for casado, total separação... Aí não precisa. É a única exceção. É a única exceção. Assim, se ele não falar nada, eu colocaria, mas geralmente eles falam. Não, mas não precisa. Não quer colocar. Mas, assim, eu geralmente coloco, espero ele reclamar e a gente tira. Porque, para mim, quanto mais seguro, melhor. Mas, assim, legalmente não há necessidade. Se a gente tem ali a certidão de casamento e ele é separação de bens, sem problema. Aí a gente vai falar aqui de umas questões aqui do locatário importantes, que a gente colocou lá. Quem que é o locatário? A gente vai fazer uma análise. Aí uma coisa importante para se colocar no contrato, tá? Para vocês saberem e colocar. Quando o locatário for pessoa jurídica e o locador for pessoa física, nos casos em que esse proprietário, esse locador, teria que recolher o imposto de renda da pessoa física, porque tem ali um limite, né, onde ele começa a recolher. Legalmente, o inquilino pessoa jurídica é que faz a retenção do imposto mensalmente. Isso tem que estar no contrato. Por quê? Eu já vi mais de uma vez. Muitas vezes a pessoa jurídica é muito pequenininha, ela não faz, ninguém fala nada, passa batido. Mas se é uma pessoa jurídica um pouquinho maior, a contabilidade sabe. Não se falou nada na negociação, não se falou nada no contrato, o proprietário vai receber o aluguel não vem inteiro. Aí ele vai correndo atrás de quem? Do corretor. Mas por que o meu aluguel não vem inteiro? Porque o inquilino já faz a retenção e o pagamento do imposto do proprietário. É um absurdo, mas vocês sabem que o governo faz de tudo para receber, né? Se o inquilino não fizer isso, ele responde e o proprietário responde. Isso, às vezes, dá um problemão, porque, infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, o locador não tem interesse de recolher o imposto. Mas a gente não vai sugerir isso jamais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é importante saber disso para orientar e, de preferência, colocar no contrato essa obrigação do inquilino, porque o proprietário também não pode dizer que não leu, né? Até o Cláudio trouxe uma orientação aqui. Quem que é outro advogado, né? Doutor? Que te falou de assinar do lado? O Petro Mendonça. Comentou com ele que, quando a cláusula for muito diferente, sim, que é interessante, mesmo que tenha rubrica, mesmo que tenha assinatura, pedir para assinar na lateral da cláusula, para dizer que não tem como não dizer que não leu, né? Achei interessante, né? Mas como? Isso.
Exatamente, achei bem interessante. Não costumam fazer, ainda mais hoje em dia que tem assinatura eletrônica, mas você pode colocar ali na lateral, né? Eu achei interessante. A gente sempre aprende. Aí, quando a pessoa jurídica é o locador, né, e a pessoa jurídica ou o locatário, aí Não tem problema. mas quem não pode Não, aí é o próprio proprietário. É só quando o inquilino é a pessoa jurídica e o proprietário é a pessoa física. Sim. A gente vai falar aqui da assinatura eletrônica no finalzinho, mas é isso mesmo. Isso. Mas é que quando a gente vai pôr para assinatura eletrônica, dependendo da plataforma, a gente coloca o campo de fazer a rubrica. Aí a gente pode colocar a rubrica, tudo digital, isso, porque ele fez uma colocação maravilhosa que a gente tem que tomar muito cuidado. Como hoje tem assinatura eletrônica, muitas vezes a pessoa fala assim, eu posso assinar eletronicamente, a outra parte, às vezes, tem idade, não gosta, vai na imobiliária e assina. Não pode, não é que não pode, não é o ideal, a gente não aconselha, porque pode não ter um reconhecimento. Tá? Então, se é eletrônico, todas as assinaturas eletrônicas. Se é físico, todas as assinaturas são físicas. Quando eu comentei da rubrica dessa cláusula destacada, seria colocar o campo na plataforma para fazer a rubrica ali, ou a própria assinatura naquela página ali na lateral. Obrigada. Agora, aqui pega. Quando o inquilino for asilo, hospital, entidades religiosas é o que eu mais tenho visto, né? Pequenas igrejas, mas que têm reconhecimento do poder público, né? Ou estabelecimentos de ensino de saúde ou unidades sanitárias oficiais, a gente precisa colocar expressamente no contrato de locação, e, se possível, no de prestação, que o proprietário tem ciência do seguinte, ele não consegue fazer a retomada desse imóvel quando termina o prazo. É uma locação super diferenciada, e eu vejo, já vi algumas vezes, hoje em dia tem as igrejas que alugam, né, imóvel. E aí as pessoas não sabem disso. Às vezes, algumas igrejas trazem um contrato pronto, inclusive. E precisa, como corretor, como imobiliária, saber. O que eu estou querendo dizer? A gente tem a denúncia vazia e a denúncia cheia, que a gente fala. Quando encerra o prazo do contrato, então vamos imaginar um contrato de 30 meses residencial, ou não residencial, que seja prestação de serviço nesse caso, mas aí a gente tem ali, como é prestação de serviço, 1 ano de contrato. Quando encerra o prazo, tem os casos que, geralmente, o proprietário faz a denúncia vazia. Por que vazio? Porque não tem motivo. Acabou o prazo, eu não quero mais. Já pode notificar que eu quero o imóvel de volta. Mas a lei traz situações em que esse proprietário não pode fazer isso. Ele só pode fazer a denúncia cheia até determinada situação, que é o quê? Ele só vai poder pedir a rescisão, mesmo que tenha acabado, passou 1 ano, acabou o prazo, gente, acabou a locação, teoricamente, se ele tiver alguns motivos específicos da lei. Então, quando a gente tem esse tipo de locação, o proprietário precisa saber que ele vai ter uma dificuldade de retomada, porque senão ele vai... Pensa como proprietário. Ele aluga ali por 2 anos, dali 2 anos ele fala para o corretor, eu não quero mais. Aí o corretor fala, então, eu fui lá pedir e ele trouxe aqui para mim um dispositivo de lei que o senhor não pode retomar o imóvel. Aí como é que você vai explicar que não sabia? Ele vai falar, nossa, mas se eu soubesse, eu não tinha nem alugado. Como é que você não me falou? Então, quais são os casos que ele vai poder fazer essa retomada? E o que é pior, até quando? Até sempre. Não tem prazo. De verdade, gente. É meio absurdo, né? Mas é que o interesse aí é público. Sim, aí tem as situações, que é o quê? Mútuo acordo. Conversou com o inquilino aceitou. Sem problemas, mútuo acordo. É um dos casos de denúncia cheia, mas mútuo acordo pode tudo, né? Infração contratual ou infração legal. Está infringindo a lei, está infringindo o contrato, dá rescisão. Falta de pagamento de aluguéis e acessórios, dá rescisão, dá despejo, tudo. O problema é quando a pessoa paga direitinho, você quer o imóvel de volta e não pode ter. Né? Não infringe nada, a pessoa está lá 10 anos, a pessoa não, a igreja, a escola. Eu tive um caso... no escritório, não da assessoria imobiliária, que era um proprietário que tinha alugado para uma escola reconhecida com fiscalização pelo poder público, escola infantil, porque não é curso livre, é escola mesmo. Mas ele não sabia disso. Já estava lá alugado há uns 10, 15 anos. Ele falou, nossa, mas e aí? Eu vou ficar sem meu imóvel? E qual que é a outra situação? Se o próprio poder público, né, exige uma reforma que não dê para fazer com o inquilino lá dentro, ou que se dá, ele não colabora, né? Não era o caso dele. Então, o que a gente olhou
pagava tudo, estava tudo certo. Bom, então a última hipótese é se você precisar fazer uma demolição ou uma reforma do imóvel que aumente em pelo menos 50% da área útil. Ele falou, vou fazer. Pessoa de posse, era um imóvel ali no Esplanada, ele falou, vou fazer. Aí eu falei, só que tem que fazer, porque senão traz responsabilidade. Ele falou, não, tudo bem, eu vou fazer e vou vender, mas eu quero tirar essa escola de lá. Então, como corretor, como imobiliária, é importante saber disso. E o principal, não basta saber, tem que parecer saber, né? O proprietário tem que parecer saber, tem que constar no contrato. Né? No contrato de locação, no de prestação, na verdade. No de prestação. Vamos evitar de colocar no de locação, porque às vezes nem o inquilino sabe. Né? Então, é melhor deixar ele sem saber. Agora, no de prestação, tem que colocar para que o proprietário não possa alegar depois que alugou com o corretor que não avisou. Vamos mais. Não, voltei. Aqui está de cabeça para baixo. Objeto do contrato. Então, a gente já falou do título, das partes. Aí a gente vai falar do imóvel, vai descrever. Né? Então, a gente está falando aqui de imóvel urbano, porque da lei do inquilinato a gente fala de um imóvel urbano. Não significa que ele tenha que estar na região urbana. Ele pode estar na região, numa área rural, desde que a destinação dele seja residencial, comercial, que é a não residencial aí, né? Industrial ou de prestação de serviço. E vai ser pela lei do inquilinato normal. Não é a localização que define, mas sim a destinação. É uma plantação que está sendo alugada, que está sendo arrendada, aí não é a lei do inquilinato, é uma outra questão. Tá? Esse imóvel, como a gente falou lá na frente, na locação é importante a gente ter a matrícula, pedir para o proprietário, tirar uma visualização. Eu sei que tudo é custoso, eu sei bem, mas é o ideal. Por quê? A gente precisa ver quem é o proprietário, se é a pessoa, como a gente falou, e a gente precisa verificar se esse imóvel está apto ao fim a que ele se destina. Em que sentido? Né? Tem a questão de ele servir fisicamente, que é importante se ele tiver alguma questão muito... Nem é disso de matrícula, mas se ele tiver uma questão física muito importante, é importante destacar lá na locação que o inquilino saiba. Mas... Desculpa. Zoneamento também, né? Mas não é nem só isso, é a questão de verificar lá na matrícula, por exemplo, se ele não tem uma penhora. Eu já tive um caso de uma imobiliária que a locação estava acontecendo e aí, de repente, o inquilino entrou em contato muito bravo. Era um dia que eu estava na imobiliária, pediram para eu atendê-lo no telefone, e aí ele falou para mim, olha, o oficial de justiça veio aqui bater na minha porta. E esse inquilino trabalhava no fórum lá em Jacareí, então ele conhecia bem a situação. Quando eu fui olhar a matrícula, era uma penhora anterior à locação. A imobiliária não tinha esse conhecimento. E o oficial de justiça estava lá, porque já estava marcada a data. Então, quer dizer, estava apto? Não estava, porque o imóvel vai perder a qualquer momento. Esse imóvel aí vai prejudicar a locação. Então, o imóvel tem que estar livre nesse sentido. Né? Porque, para venda, ele não pode, por exemplo, estar... Como é que é aquela coisa? Indisponível. Né? Para venda, se ele tiver a indisponibilidade lá da trabalhista, nossa, a gente sai correndo. Para locação, não necessariamente. O fato de ele estar indisponível não significa necessariamente que ele vai ser penhorado, se o proprietário tiver outros bens, né? Mas precisa analisar. Se ele tiver algum ônus, precisa analisar os detalhes para o inquilino não sofrer as consequências. Outra coisa que eu coloquei lá, financiado. Vai ver na matrícula também que tem a alienação fiduciária. Né? A gente fala financiado, mas que ele tem uma alienação. Isso impede? Não, não impede. Só que o que acontece é o seguinte, o banco deveria anuir. O banco vai anuir? Não vai. Ninguém pede anuência de banco de imóvel com alienação fiduciária. Isso impede a locação? Não. Mas, se o proprietário não pagar a prestação e o imóvel for executado, é muito rápido hoje em dia. Não é como antigamente, que levava anos. É questão de meses para perder esse imóvel. Então, o que eu oriento? Está financiado? Coloca na prestação de serviço que o proprietário, que tendo visto o imóvel ter uma alienação fiduciária, ele se compromete a pagar pontualmente as prestações para que não haja prejuízo do locatário, que ele tem ciência dessa necessidade. Melhor ainda se fosse no locação, né, para dizer que o inquilino sabia. Mas eu sei que, às vezes, isso pode dificultar um pouquinho ali para o inquilino questionar e tal. Mas é importante a gente olhar a matrícula para isso também. Se a construtora, vamos supor, a construtora construiu lá os pontos iniciais e tal, e ela faliu, e
tem disponibilidade lá na matrícula. Pode alugar outra pessoa, o proprietário imobiliário, pode alugar um imóvel? Precisa verificar a situação do processo. Porque a indisponibilidade é o que eu falei. Se, por exemplo, a construtora tem o patrimônio, a questão de afetação do patrimônio, então aquele imóvel não vai responder diretamente, mas se tem uma indisponibilidade porque aquele imóvel já está respondendo de alguma forma, todo o imóvel, né? Não só o apartamento, que às vezes não está nem individualizado, por isso que já vai para todos, não sei. Precisa analisar para ver se é possível, qual é o tamanho da dívida, se tem outros bens passíveis de garantir aquela dívida. Assim, é difícil, mas cada caso é um caso. Porque eu comentei, é mais comum acontecer na trabalhista. Uma vez eu aluguei um imóvel para mim montar uma loja lá e estava nessa situação. Você alugou como corretor ou como inquilino? Como inquilino. Mas você sabia, você tinha ciência. Não, não sabia, não. Mas não teve problema. Eu fiquei sabendo, né? Mas não teve problema nem nada. Depois que eu fiquei sabendo que a Caixa Econômica aí teve umas penhoras e tal, aí eu fiquei pensando, nossa, se fosse primeiro, Então, indisponibilidade é diferente de penhora. Tá? Então, por isso que a gente tem que olhar. Indisponibilidade é o juiz está dizendo assim, bloqueia os bens. Pode virar, uma penhora pode até virar. Por isso que, na indisponibilidade, a gente ainda tem a hipótese de analisar. Agora, se já tem penhora, que era o caso da imobiliária que eu citei, já estava lá como penhora, aí não tem jeito, não aluga, porque, a não ser que o próprio proprietário ele tem preferência no leilão para adquirir. Fica à vontade. estava o nome de uma pessoa, só que a matrícula estava o nome da consultora, entendeu? Sim, porque ainda não tinha passado, né? Aí é muito comum. Ele era possuidor, na verdade. Ele tinha um contrato de compromisso, que foi o que a gente conversou lá. Ele, com certeza, tem um contrato de compromisso com a construtora, mas ainda não tinha passado a propriedade. Ele era só possuidor. Teve essa restrição, aí ele estava com dificuldade de passar para ele mesmo. Então, precisaria analisar se é uma indisponibilidade, se era uma penhora. Se fosse penhora, eu não alugaria. Agora, se fosse uma indisponibilidade, eu analisaria para verificar. Mas é algo que precisa ser analisado e, principalmente, se for fazer a locação, constar na prestação que o proprietário tem ciência disso. Porque, na verdade, o proprietário não, o inquilino, nesse caso, no contrato de locação, desculpa, no contrato de locação, que o inquilino tem ciência dessa indisponibilidade. Porque o que acontece? O inquilino, quando assina, a gente estava conversando aqui agora, né? Todo mundo sabe que ele assina qualquer coisa, ele fica muito feliz. Quando ele não quer mais, ele quer arranjar um motivo. Às vezes não está dando nem problema essa indisponibilidade, foi analisado que não é o caso, mas aí ele fica sabendo e não está no contrato, ele vai falar, olha o que você fez. Como é que você me aluga um negócio que está indisponível? Eu não quero mais, isso aqui é motivo para rescisão. Então, não basta, tem que colocar tudo por escrito. Tá bom? E no caso da penhora, como saber antes para fazer o contrato? Na matrícula. Pela matrícula? Pela matrícula. Automaticamente já aparece? Aparece. Quando o juiz pede a penhora, ele já manda averbar na matrícula, registrar na matrícula. O que acontece? Se não tiver na matrícula, pode acontecer que o proprietário ter uma execução, a gente não sabe. Mas aí não pode responsabilizar a imobiliária. Quando fica na matrícula, aí é público a terceiros. A imobiliária não tem como dizer que não sabia. Né? Porque aí o juiz vai falar, como você não sabia, mas você não tirou uma matrícula para fazer uma locação? Aí a gente vai falar, não, porque é caro para caramba, às vezes a pessoa nem assina o contrato. Mas... Sim, sim. Aí é diferente. Tem aquela de visualização, né? Ela é mais barata. Eu acho que vale a pena, sim. Tem uma questão da visualização que tem prenotações do cartório de registro de imóveis que não aparecem na visualização, ela só aparece na matrícula. Mas não é o caso de penhora, né? Mas, de toda forma, é algo que é importante vocês saberem. Existe uma diferença entre a certidão e a visualização. A gente acha que não, é só porque ela não é. Tem prenotações que o cartório de registro de imóveis faz que não aparece. Não é tem, não. Todas as prenotações, quando a gente vai entrar com o pedido, eles fazem umas prenotações. Muitas vezes devolve, e aí essas prenotações, quando você pega a matrícula, aparece. Na visualização, não. Então, mas assim, a penhora não é o caso, então vale a pena.
Não tem, ela nem tem a validade de matrícula. Exatamente. Isso. Vamos lá. É porque o cartório ele só faz depois, né? Prazo da locação. Vamos para os prazos. Então, a gente colocou lá o título, as partes, falou do imóvel. Algo importante, gente, se possível, eu sei que na prática muitas vezes não faz. Como a gente está falando que vai tirar a matrícula, descrevam um imóvel como consta na matrícula. É chato pra caramba, eu sei que é. Eu sei que é chato, mas sempre que a gente vai falar isso, a gente geralmente faz para venda, mas não faz para locação. Pelo menos, não quer, coloca lá o número de matrícula, o número de inscrição imobiliária, isso é super importante. Sempre que a gente faz um documento, como um contrato, que a gente menciona um imóvel, o ideal é fazer a descrição da matrícula. Mas, em último caso, coloquem, pelo menos, além do endereço, a inscrição imobiliária e o número da matrícula. Tá bom? Prazo da locação. Então, aí a gente vai lá para o prazo, né? Vamos ver as diferenças em relação às locações. Quando a gente fala de uma locação residencial, é a história da denúncia cheia e da denúncia vazia. É possível fazer um contrato de locação residencial com menos de 30 meses? É possível, é legal, tem validade, mas, geralmente, a gente não faz porque é de difícil retomada do proprietário. Então, se vai fazer um contrato de locação residencial de 1 ano, porque o proprietário está batendo o pé, que ele só quer que coloque 1 ano, precisa colocar lá no contrato de prestação que ele tem ciência que, depois do prazo, lembra que a gente conversou? Quando a gente tem uma locação residencial com menos de 30 meses, entra naquele prazo que o proprietário não pode executar o direito dele de denúncia vazia durante um período. Esse não é para sempre. Então, vamos imaginar um contrato de locação residencial de 1 ano. Pode fazer? Quero fazer? Vamos fazer. Encerrou o prazo, o proprietário vai poder pedir sem motivo? Não. Ele não tem direito de denúncia vazia até completar 5 anos do início da locação. Então, se fez de 1 ano, ele vai ter que esperar mais 4 para dizer não quero mais. Mas e nesses 4? Ele tem a denúncia cheia. Então, ele só vai poder pedir o imóvel de volta entre o terminou o prazo, e os 5 anos. Acordo, mútuo acordo, lembra? Mútuo acordo. Os dois pediu para o inquilino não sabe, nada de lei, fez 1 ano, vou ter que sair, poxa vida, entrega o imóvel. O ruim é quando ele fica sabendo, né? Aí ele diz, não vou sair. Mútuo acordo, pode? Pode. Infração contratual ilegal? Pode. Falta de pagamento de aluguel e acessórios? Pode também, aí tudo bem. Reparações urgentes que o poder público exige que o inquilino não pode estar lá dentro, ou se pode, ele está impedindo, também consegue tirar. Fazer a rescisão ou até um despejo, se precisar. Extinção de contrato de trabalho é quando a locação é de proprietário empregado e inquilino, proprietário empregador, o chefe, e o inquilino é o funcionário. O comercial pode ser 1 ano? Pode. A gente vai falar dele. Só o residencial. Tá? Então, se o proprietário é o chefe, é o empregador, e o inquilino é o funcionário, então é estritamente de trabalho essa locação. Aí, dentro desse prazo, mesmo sendo residencial, ele vai poder fazer a extinção, porque é um caso de denúncia cheia. E obras aprovadas pelo poder público que aumente a área construída em pelo menos 20%, aí feita pelo proprietário. São esses os casos, é o artigo 9º e o 47, que o 47 fala artigo 9º, mas as outras. Nesses casos, quando encerrar, ele vai poder pedir. Não é um desses casos, ele vai ter que esperar completar 5 anos para pedir não quero mais. Então, se é de 1 ano, ele vai ter que esperar mais 4, o inquilino lá morando, pagando, fazendo tudo direitinho. E durante o prazo? Eu não falei uma super importante, uso próprio. Próprio do proprietário, ascendente ou descendente, ou o cônjuge, caso não tenha outro imóvel. Por que eu até lembrei do uso próprio sem ter lido? Porque eu vejo muito a pessoa falar assim, fez o contrato de 30 meses, ou fez de 2 anos. Aí ele fala, está dentro do prazo ainda, não acabou o prazo. Aí o proprietário fala, eu quero o imóvel. Aí você fala, mas está dentro do prazo. Não, mas o imóvel é meu, eu não tenho outro imóvel, é uso próprio. Uso próprio não é para o prazo, dentro do prazo do contrato. Dentro do prazo do contrato, o proprietário não pode pedir o imóvel. Tá? Isso é algo difícil deles entenderem, mas é uma... Uso próprio é só depois do prazo, para locações com menos de 30 meses, porque tem esse tempo aí até 5 anos. Então, nesse intervalo é uso próprio. Uso próprio não é para locação residencial de mais de 30 meses, como a gente faz. Mas
Não. Proprietário não paga multa. Se for para uso próprio nesse período, sim. Dentro do prazo, não. Dentro do prazo não pode pedir. Não pode pedir. Nem para uso próprio. Mútuo acordo, mas não pode exigir. O proprietário precisa porque separou e queria o imóvel. Se está dentro do prazo, ele não pode pedir. Uso próprio. Porque aconteceu assim. A mãe do meu neto ficou muito desesperada, porque ficava um ano só lá no apartamento. E ele disse que separou, quer ir todo dia na portaria. Aí ela estava ficando estressada. Claro. Aí ele buscou outro e saiu. Tudo bem, ela concordou, mas... mas aí ela podia pedir uma multa, podia... Porque ele tem que garantir o uso pacífico. Ele não estava garantindo o uso pacífico do imóvel, né? Uma das obrigações. Pelo contrário. Pode. Olha, ela podia até fazer um boletim de ocorrência. O imóvel é dela enquanto ela está na posse. Ele não pode ficar lá perturbando ela. Não pode dar perturbação isso daí. Né? Então, ela tem que falar para ele, entra com despejo. Ele não vai ganhar. Se está dentro do prazo e ela faz tudo certinho, ele não vai ganhar. Agora, acabou o prazo, é uma de menos... O que a gente tem que entender é que o uso próprio não é para essas locações que a gente faz de 30 meses para mais. Geralmente, a gente faz de 30. Né? As pessoas confundem. É só para esses casos de locação residencial com menos de 30 meses. E para ser utilizada quando acabar o prazo, não durante o prazo. Entre o término e os 5 anos. O proprietário bate o pé. Olha que absurdo. Está vendo? Podia denunciar, podia entrar... O problema é provar, né? Que ele está vindo lá sempre, mas se ela provasse, podia dar até uma indenização, né? Os danos materiais que ela gastou com mudança, tudo isso ela poderia perdas e danos comprovados. Esse contrato, 30 meses residencial, venceu os 30 meses, vai fazer um novo contrato, certo? Aí a pessoa pode, por exemplo, antes de um ano, desocupar o imóvel. Ah, sim. Não, mas aí não renovou o prazo, né? Não, renovou mais 3 anos, mais 30 meses, mas a pessoa ficou só mais 9 meses, vamos dizer assim. Ele pode desocupar o imóvel. O inquilino? O inquilino pode desocupar a qualquer momento, desde que ele pague a multa proporcional. E você pode isentar dessa multa também. Agora, o proprietário é que não pode pedir. O proprietário tem que entender que, quando ele aluga, ele tem que dar uma desapegada. A locação com 30 meses, né? Se no término da locação nem o locatário, nem o locador, né, se manifestarem, ele passa assim indeterminado. Sim, achei que estava aí, indeterminado. Você vai falar? Não, pode falar. A gente vai ter que ir falando. Estou dizendo que eu estou com um caso parecido. Perfeito. Passou o seu tempo, né? Então, 4 meses depois, o locatário pode sair, né? Sim. Mas o locador também pode pedir um imóvel. Sim. Né? Só que tem uma cláusula que é bem confusa, porque ele fala assim, ultrapassado o prazo, né, contratual, né? É como se o contrato renascesse de novo com todas as suas cláusulas. Sim, o contrato, ele fala que se renova automaticamente, né? Tem uma cláusula genérica, assim. Na verdade, isso não significa nada na prática, tá? Significa que o contrato continua vigente, mesmo se não tivesse essa cláusula, porque às vezes a pessoa fala, eu estou sem contrato. Não, o seu contrato ele continua vigente. O que não tem é prazo. E para definir prazo, não pode ser assim genérico. As duas partes têm que assinar um novo prazo. Então, essa cláusula ela não significa que tem que esperar mais 30 meses. Precisa assinar um aditamento, uma renovação ou um novo contrato, colocando um novo prazo. Mas não precisa colocar prazo. Não, se quiser ficar indeterminado. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, ia falar lá na frente, mas vamos aproveitar. Porque às vezes o proprietário fala, mas o que eu faço? Será que é bom assinar? Será que fica por prazo indeterminado? Aí a gente fala assim, deixa por prazo indeterminado que você pode pedir. Quer dizer, o corretor dificilmente vai falar isso, porque vocês querem que fique mais tempo para receber a comissão. Mas o que tem que avisar o proprietário é assim, no caso de prazo indeterminado, se a garantia é fiança, é um dos casos em que o fiador pode se exonerar. Então, tem que explicar. Ó. Aí, para o corretor, a gente vai usar isso para poder renovar e ficar mais tempo com a locação. Ó, se fosse você, proprietário, pedir a renovação de um prazo, porque se o fiador dele notificar a exoneração, a lei permite, porque está por prazo indeterminado. Então, é uma forma de negociar para ver se esse proprietário aceita a renovação para ele não perder a garantia. E não é mentira, é verdade. O fiador realmente pode se exonerar. Então, quando
Depende do que está no contrato. A princípio, se continua as mesmas... Não. Então, peraí. Não, eu não entendi. A multa aí, por rescisão antecipada ou por não ter avisado? Então, tem que ver o que tem no contrato original e o que foi assinado num aditamento. Vamos imaginar, se a gente tem um contrato original que não fala nada de a cláusula de 12 meses, tem a cláusula de 12 meses. Eu oriento, na hora de renovar, a colocar expressamente o que vocês querem fazer. Então, se... Você pode entregar, o locatário entrega o imóvel e paga o aluguel. Ele avisa com 30 dias. Não, mas aí é outra coisa, não é o que ela está falando. O senhor tem razão. Quando está por prazo indeterminado, se o inquilino não avisar com 30 dias, a lei diz que ele é obrigado a pagar um aluguel. Sim. O proprietário ele não fala nada, mas geralmente os contratos dizem que o proprietário também tem que avisar com 30 dias antes, né? Porque é o mais equilibrado, né? Mas tipo, o inquilino sai no outro dia. Aí ele tem que pagar o aluguel, está na lei, independente do contrato. Agora, a cláusula de isenção de multa, quando vai assinar esse aditamento, essa renovação, esse novo contrato, é bom especificar se ela continua vigente e passa aos próximos 12 meses ou se ela não tem mais vigência porque eram só os primeiros. Então, mas ela lá no começo dizia que eram os primeiros 12 meses, então tem que tomar cuidado, que pode ser questionado. Então, para evitar, o melhor é falar o mais claro possível, né? Não, quando renovar, ela está falando. Se renovar por mais 30 meses. Não tem validade. Pode colocar, mas só tem validade perante o inquilino. É uma cláusula abusiva em relação ao proprietário, porque ele não pode pedir o imóvel durante o prazo. Artigo 4º da Lei do Inquilinato. Exatamente. Ele sempre fala, nossa, mas eu paguei um aluguel. Ele nem quer, né? Ele nem é obrigado a aceitar a cláusula de 12 meses. Sim. Mas é importante explicar para ele que se o inquilino... Porque o inquilino, às vezes, não sabe da lei, assina, e se o proprietário pede, ele aceita. Mas se, por acaso, na hora do proprietário falar, passou um ano, eu quero, e o inquilino for procurar um advogado, ele vai dizer, ele pode ficar querendo. Aí, como é que vai explicar para ele, então? O inquilino tem razão. O aditivo de contrato, eu posso usar o aditivo de contrato, terminou os 30 meses. Pode ser um aditivo de contrato ou tem que ser outro? Pode ser um aditivo, sem problema nenhum. Especifique o prazo e faça de mais 30 meses. Se quiser ter o benefício da denúncia vazia. Porque a jurisprudência vem entendendo que se a gente... Porque, de verdade, antes eu achava que somava. Eu pensava, bom, já ficou 30. Lá no início, na minha atuação, eu falei, se fizer agora um de 12, tudo bem, vai dar 42, né? O juiz entende que não. Se você for fazer uma renovação, para o proprietário ter o benefício da denúncia vazia, ele tem que fazer mais 30. É sempre de 30 em 30. Tá? Mas pode fazer só um aditamento, coloca sobre algumas cláusulas que vai ter, como, por exemplo, a questão da cláusula de isenção, se vai estar valendo, se não vai estar valendo, para não ter problema. O resto vai ficar igual, como a senhora falou. Isso. Você queria fazer alguma pergunta? Exatamente. Se um aditivo de um ano Não. joga... Não se soma. Você pode até fazer, mas vai ser considerado locação com menos de 30 meses. Aí vai entrar no caso de denúncia cheia. O inquilino pode não reclamar, não saber, mas aqui vocês estão aprendendo o que é o correto mesmo. Não, mas vamos lá. Está ainda dentro do prazo. O inquilino só está por prazo indeterminado, então o inquilino tem que avisar com 30 dias de antecedência. Se ele não avisar, ele pode sair, mas ele paga um aluguel. Então, ele até avisou via WhatsApp, não avisou via e-mail, foi informado que ele ia avisar via e-mail, se recusou, enfim. Aqueles inquilinos que dão um pouquinho de trabalho. Aí ele conseguiu rápido um outro imóvel e já saiu. Só que aí, como ele não quer cumprir esses 30 dias... Ele pode não cumprir, mas ele vai pagar. Então, é esse entendimento nosso correto. Sim. Mas ele está se recusando. Não, está no artigo de lei. Você consegue ver para mim? No prazo indeterminado... Mesmo que ele não esteja mais morando, ele vai ter que pagar os... Vai ter porque está na lei. Tem que avisar com 30 dias de antecedência. Ele até avisou, mas ele vai ter que cumprir os 30 dias, obviamente. Ele pode sair, mas ele paga. Artigo 6º da lei. Isso. Pode ser após, não tem problema.
Artigo 6º, parágrafo 1º, é isso? Parágrafo único. E no caso do aviso, do WhatsApp, só vale por e-mail ou vale o WhatsApp? Tem validade? Olha, vamos lá. O ideal é o e-mail, claro. O ideal é o e-mail. Mas a jurisprudência tem reconhecido o WhatsApp. A questão, eu peço sempre para a imobiliária, conversou pelo WhatsApp, documenta por e-mail, conforme mensagem para o WhatsApp. Por quê? Para a gente juntar as conversas de WhatsApp no processo, tem que fazer um procedimento. Ou tem que fazer ata notarial, que é caro, ou tem um site agora, né? O Verifact é uma plataforma onde você dá autenticidade às trocas de mensagens feitas por WhatsApp. Tem que pagar, mas é coisa de uns 80, 100 reais. É mais barato. 97 reais. Esse veio facilitar a nossa vida, porque a ata notarial é bem mais do que 97, né? Então, assim, o melhor, o ideal é... A gente sabe que o WhatsApp é o que facilita muito, mas se for algo importante, passa um e-mail. Às vezes o inquilino nem lê, mas conforme mensagem de WhatsApp, tal e tal, porque é o e-mail cadastrado, independentemente dele receber ou não, ele não avisou que trocou o e-mail, tem validade para a gente provar qualquer coisa juridicamente. Mas não tem e-mail, tem como fazer o WhatsApp virar prova sem problema nenhum. Tá bom? Então, a gente falou da locação residencial referente ao prazo. Ficou... Acho que eu terminei. Sim. Ficou clara essa questão da denúncia vazia e da denúncia cheia, né? A gente não pode dizer que não pode fazer o contrato de locação com menos de 30 meses. É só que o proprietário tem que ter ciência de quais são as consequências. Tá? Quando a gente fala de não residencial, a gente não tem essa preocupação com o prazo mínimo. Pode ser de 6 meses, de 1 ano, não tem problema. A gente tem a preocupação com o prazo máximo. Porque, quando a gente fala de uma locação não residencial, a partir de 5 anos de locação, é possível, caso o inquilino tenha os requisitos que a lei pede, ele ajuizar uma ação renovatória para que o proprietário seja obrigado a renovar a locação. E por que a gente fala para tomar cuidado se, mesmo que seja 5 contratos de 1 ano, vai dar na mesma? Porque, se ele conseguir isso, o juiz vai mandar renovar pelo prazo do último contrato. Então, se a gente faz um contrato de 5 anos, o juiz vai obrigar o proprietário e o inquilino ganhar a ação, ele tiver os requisitos, vai virar 10. Agora, se a gente fez 5 de 1 ano, ou 1 de 3 e 1 de 2, o juiz vai renovar pelo último prazo. Depende da avaliação. Porque um dos requisitos da ação renovatória é comprovar o valor de mercado para fazer a atualização do aluguel. Então, dificilmente reduz, geralmente aumenta. Mas, se provar que o valor é menor, acho difícil, mas é possível, não é impossível. O juiz vai de acordo com a avaliação. Essa lei de 5 anos não comercial é antes de 91. É antes da lei do inquilinato, né? 91. Exatamente. Fazia uma locação comercial, já aconteceu comigo, 5 anos, agora fomos para o juiz. Renovatório. Mais 5 anos. Exatamente. Simples assim, né? Obrigada pela contribuição. 91 está aqui, né? Parece, mas se pensar nas locações, né? Desde sempre existe. Aí só regularizou. Tem muitas alterações vindo por aí, né? A gente espera. Depois do prazo? Sim, depois do prazo. Tá. Porque mesmo durante o prazo, por mútuo acordo, você está me falando mútuo acordo? Pode. Agora, o que acontece, o problema é quando termina o prazo e o proprietário, o que acontece? Que o valor de mercado está muito superior, ainda mais quando é uma locação mais antiga, e ele fala, não, e aumenta em R$1.000, vamos dizer. Enfim, eu fiz um vídeo faz uns meses atrás no Instagram, sigam lá, eu falo bastante sobre, e aí tive que tirar, porque nem tenho tantos seguidores assim, mas é diferente da gente conversando assim todo esse tempo, o vídeo é muito curto. Que eu falava justamente sobre isso, que o proprietário, quando termina o contrato, ele pode pedir o valor do aluguel que ele quiser. E aí teve... Opa, acho que eu desliguei. Será que acabou? E aí os inquilinos caíram matando. O que acontece? Encerrou o prazo. Aí vai assinar uma renovação, um aditamento, né? O proprietário vai sugerir para o inquilino, você quer, vamos renovar? Vamos renovar. Tá, para mim, agora o aluguel é tanto. Qual que é a grande questão, muitas vezes, que o inquilino fala, mas faz 6 meses que reajustou, porque 30 meses são 2 anos e meio. Ele fala, mas não faz nem 1 ano. Pois é, mas agora é um novo contrato. Por isso que eu falo, a gente tem que mostrar para eles que é como se fosse um novo contrato. Como, às vezes, é só um aditamento, ele não entende isso. É uma nova contratação de cláusulas.
Mas como a gente já tem um feito, a gente utiliza aquelas. Mas se for necessário, faça um novo contrato, tudo bem. E aí explica para o inquilino o que acontece. É direito do proprietário. Por quê? Se o inquilino fala não, o que o proprietário vai fazer? Entendi, ele está com a faca e o queijo na mão. Se não é um daqueles casos que precisa de denúncia cheia, ele tem direito à denúncia vazia, ele fala, você não quer, bem? Então, tchau. Então, sem problema. O que o proprietário não pode fazer? Que era essa a polêmica do vídeo. O inquilino vai falar, eu vou sair daqui a 30 dias. Ou ele faz uma negociação, não, eu vou sair daqui a 90. O proprietário fala, então você vai ter que pagar. Se o proprietário não aceitar, ele não é obrigado, porque o contrato ainda está vigente. Aí, o que o proprietário tem que fazer? Pedir o imóvel. Ele não pode obrigar o inquilino a pagar o aluguel que ele quer, porque a locação é de mútuo acordo entre eles. Agora, ele pode exigir porque ele está com a possibilidade de rescindir a locação. Percebe a diferença? Mas, então, o proprietário tem esse direito. Se o inquilino falar, não, é ilegal. Não, não é ilegal. Né? Ele não pode exigir que você pague agora. Mas ele está dizendo que se você quer manter a locação, você vai ter que pagar. Se você não quiser, é direito dele não alugar, mas você alugar para uma outra pessoa que quer pagar mais. Mas isso quando encerra o prazo do contrato. Agora, durante, pode? Pode, se as partes definirem mútuo acordo, pode tudo. Aí é uma outra situação. Às vezes vale a pena para o inquilino. Eu estou com o mesmo caso parecido com ela. O contrato, ele já fez 30 meses. Sim. Né? Então, prazo indeterminado. São 2 anos e meio. Né? E a proprietária pediu para fazer uma atualização do valor. O aluguel é R$ 1.672, ela quer R$ 2.300. Sim. Então, vai ter que fazer uma renovação. Porque não é um reajuste do contrato. Ela não pode reajustar com menos de 1 ano. Então, ela não pode simplesmente reajustar e não fazer um novo contrato, vamos dizer assim. Né? Tem que fizesse um aditivo. A não ser, então, pode fazer um aditivo, mas renovando o prazo. Então, mas aí só que... Ela quer que permaneça por prazo determinado e fique nesse valor? Então, só aí, se o inquilino concordar. Pois é, aí, então, um acordo, né? Aí só que ele falou assim, tá, eu aceito, foi negociado por R$ 2.100, e ele aceitou, mas desde que ela coloque essa atualização, quando completar 3 anos. Né? Só que ela falou, tudo bem, só que eu quero essa atualização a cada 2 anos. Aí eu fui ver lá que tem um artigo que fala que se for para a justiça determina que sejam 3. Não, então vamos lá. Nossa, que pessoal difícil esse que você está tratando, hein? Então, assim, o inquilino está negociando, eles estão negociando, né? Estão negociando, livre negociação, não tem problema. Vamos lá, o que tem que explicar para o inquilino? Sem problemas, se ela aceitar que seja com 3 anos, tudo bem, né? Faz uma renovação. O que tem que ficar atento na hora de fazer a renovação é falar sobre quando vai acontecer o reajuste. Porque as pessoas ficam confusas depois, o inquilino. Então, fez a renovação, às vezes manteve o valor ou aumentou um pouquinho, tem que colocar lá qual que vai ser a nova data base de reajuste, que é só dali a 1 ano. Né? Muitas vezes acontece uma confusão em relação a isso. Quanto mais claro, melhor. Agora, isso de a cada 2 anos fazer um reajuste de mercado, eu não colocaria no aditamento, infelizmente. Se eles decidirem daqui a 2 anos fazer por mútuo acordo, é uma coisa. Mas, a partir do momento que coloca no contrato, parece que é uma exigência. A proprietária vai poder exigir. E, legalmente, não poderia mesmo. Aí eu falei para ela, que aí eu acho que, né, se alguém... Tem que esperar o término do prazo, exatamente. Ela concordou em fazer 3 anos, colocar para 3 anos. Mas ela quer que, por exemplo, se o IGPM daqui a 1 ano ficar negativo, né, ela quer que também o aluguel não baixe. O aluguel não baixa mesmo. Tá, então, não, então, assim, o entendimento a gente vai falar. O entendimento... eu passei já até aqui, ó, sem querer. Mas aqui a gente ia falar, ó. Quando a gente põe a cláusula do reajuste, o ideal é colocar lá reajuste anual e pôr essa palavrinha positivo, só para evitar. Porque o que acontece? A jurisprudência entende, a gente teve ano passado bastante negativo, né? E aí o inquilino quer que abaixe. Se fosse levar para a justiça, os juízes estão entendendo que não abaixa mesmo. Mas, para evitar esse problema, põe a palavrinha positiva. Quando ele questionar, fala, não, você assinou que era positivo. Mas quando a gente lê a cláusula lá que fala que o reajuste se dará pelo IGPM. Certo. Então, se o IGPM é negativo, se a gente for ler ao pé da letra, também não teria direito? Porque quando o reajuste naquela época da pandemia, lembra? Foi aquela loucura que chegou Sim. a 15%. 30, chegou a 30. Foi acordo. Sim.
Então, mas a jurisprudência entende que não abaixa, que é sempre positivo, mesmo que seja o índice negativo. Então, o ideal para não dar, já deixar claro para o inquilino que ele não vai ter essa possibilidade, né, para ele não ter essa esperança, a não ser que queira aguardar, né, eventualmente, depender de jurisprudência, a gente nunca sabe. A maioria é assim. Pode pegar um juiz que queira abaixar, mas, geralmente, no tribunal, ele mantém que seja positivo mesmo. Para a gente colocar o mesmo peso para os dois, né? Um não tem mais vantagem que o outro, não teria que também colocar que se o GPM também, no caso de... Se colocar, você pode colocar. Então, na verdade, negociado ele pode ser a qualquer momento, se as partes chegarem a um acordo. Mas se colocar só IGPM, foi o que você disse, teoricamente seria para um lado e para o outro. Só que se o proprietário bater o pé dizendo que ele não quer reduzir e levar à justiça, o inquilino vai perder. É o ideal só para esclarecer, né? Mas, por mais que a gente não entenda dessa forma, né? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Não, espera aí. Isso. Então, locação, 5 anos, ok, né? Sobre a ração renovatória. Para a temporada, lembra que a gente falou no máximo de 90 dias. O que a gente tem que entender em relação à locação para a temporada? A locação para a temporada, acabou o prazo, ela pode ser de 30, de 15, de 60, no máximo 90. Pode até ir prorrogando até 90. Deu 90 dias, o inquilino não saiu, o proprietário tem 30 dias para ajuizar o despejo e entra até numa das hipóteses de liminar, pode pedir liminar. Se o proprietário não entrar, o inquilino não sair, ele se prorroga automaticamente e o proprietário só vai poder executar a denúncia vazia depois de 30 meses. Então, era uma alocação por temporada, virou 30 meses. Então, o proprietário tem que estar muito atento. E o corretor também de orientar. Deu 90 dias, já fala, se o inquilino não saiu, vamos juizar o despejo. Se você não juizar o despejo em 30 dias, depois só consegue tirar com 30 meses. Se, infelizmente, saísse antes de 30 dias, mas é o protocolo, a distribuição da petição. Tem que ser antes, né? No 30º dia tem que estar distribuída. Tá bom? Aí vocês lembram, né? Os casos de denúncia cheia são só aqueles do artigo 47. E, como a gente já conversou aqui, também pode ficar por prazo indeterminado, que é o que a gente explicou a respeito de poder pedir, né? Tanto o proprietário quanto o inquilino. O inquilino, na lei, fala que tem que pedir com 30 dias de antecedência, senão paga um aluguel. Aí a gente vai para o aluguel. A gente vai colocar lá qual é o valor do aluguel, né? Especificar direitinho, contas bancárias. Uma coisa que passou, que eu me lembrei a hora que a gente estava conversando, estava até escrito, mas a gente para conversar. Lá no início, quando eu falei sobre quem pode ser locador e locatário, estava escrito lá a anuência do cônjuge. Quando que a gente tem que exigir? A gente tem que exigir, se é um casal de proprietários, que o casal seja locador? Quando o inquilino é casado, o inquilino tem que estar o casal. A lei do inquilinato diz que, tanto para um quanto para o outro lado, só tem que, obrigatoriamente, constar o casal no contrato se for uma locação de 10 anos para mais. Tá? Então, é um casal de proprietários. Eu preciso da anuência da esposa? Não. Se for uma locação de menos de 10 anos, não há necessidade. Você não vai estar infringindo nada de fazer essa locação só com um. Tá bom? Só para não passar, que estava escrito, e a hora que a gente estava conversando, eu me lembrei. Então, vai estipular lá o valor do aluguel. A multa moratória, que é por atraso no pagamento, ela é reconhecida de 10% a 20%. Usualmente, a gente usa 10%, mas existe reconhecimento de até 20%, que não seria abusivo. Tá bom? Vencimento do aluguel é sempre... A regra geral é que é vencido. Então, começou no dia 1º de janeiro, 30 dias depois... 31, dia 1º de fevereiro, vai vencer e vai pagar aquilo que já mora para depois pagar, com 2 exceções. Quais são? Se o contrato de locação não tem nenhuma garantia, o proprietário decidiu, né, que vai alugar sem garantia, pode pedir um aluguel antecipado. Tá? Um só. Então, assinou dia 1º de janeiro, já paga, mora e já pagou. Então, quando terminar lá em julho, ele sai sem pagar, porque ele já pagou. Não é que ele sai sem pagar, mas ele não tem ainda para pagar. Qual é outra hipótese que pode pedir o aluguel antecipado? Alocação para temporada. Na alocação para temporada, pode pedir do período inteiro. Então, assinou hoje, é 90 dias, já recebe os 3 meses de aluguel. Tá? Agora, se prorrogar, lembra que prorroga? Aí fica vencido. Não pode mais pedir antecipado. Tá bom? No contrato, pode colocar reajuste após
IGPM ou um valor, né, usado para isso de maior valor que o IGPM? Não. Ou não? Só A gente define um, né? Porque a gente pode dizer que na falta de um a gente coloca outro, mas a gente não pode colocar aquele que for maior. Eu sei que tem cláusula sim, mas ela fica desequilibrada para o proprietário. Claro, fica melhor para o proprietário do que para o inquilino. Então fica desequilibrado, não pode. A gente tem que fixar um, ou às vezes a gente coloca na falta desse, por algum motivo, nunca vi, mas eventualmente se extinguir aquele índice, fica o outro. Mas não porque um é maior que o outro. Tá? Aí é abusivo, não. Então, vencimento. A outra coisa, cobrar aluguel antecipado, fora dessas duas hipóteses, é contravenção penal, de acordo com a lei do inquilinato. É muito habitual, mas diz lá, tem até uma detenção simples, a gente sabe na prática não acontece, mas pode ter condenação de multa de 3 a 12 vezes o aluguel, que é convertido para o inquilino. Então, precisa estar atento, não fazer a. Aí é outra coisa, né? Pode, mas eu não colocaria no contrato. Né? Porque se o inquilino ofereceu, quando está no contrato, vira exigência. O que eu costumo... se for boleto, já emite os 12 boletos e dá para ele pagar. Tudo bem. Né? Agora, colocar lá que ele vai pagar até provar, né? Eu evitaria. Acho um pouco temeroso. Depois, reajuste. Então, o reajuste ele é sempre de, no mínimo, 1 ano, quando a gente está falando no curso do contrato de locação, pelo índice que as pessoas decidirem ali, e positivo, como a gente conversou. Aí aqui a gente já conversou sobre os casos de renovação, como que funciona, né? Quando termina o prazo e é feita a renovação, então aí sim pode pedir o valor de acordo com o mercado. E aqui eu costumo falar da importância da gente colocar a cláusula de que, não havendo pagamento, vai ser feito o protesto do débito e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, porque a gente precisa dessa cláusula. Vamos, sobre as garantias. Porque as pessoas não usam muito protesto. E é algo bem interessante de utilizar. Na prática, eu vejo isso como algo positivo, porque o proprietário não tem custo. Então, você começa a cobrar o inquilino. Ele não paga. O proprietário fala, não entra com ação ainda não, porque às vezes ele não quer recolher custas. Vai no cartório de protesto e protesta. O proprietário não paga nada para isso, e é o inquilino que, depois, quando faz o pagamento, tem que ir lá dar baixa. Ele que paga os emolumentos do cartório. Aí tem que ter a cláusula. Não. O cartório nem aceita. Ele pede que tenha a cláusula, pede uma planilha, pede o contrato, mas tem que ter a cláusula. O corretor pode fazer também. Pode. Com o contrato, pode. Na verdade, perdão, o protesto não exige a cláusula. A cláusula ela é necessária para a negativação. E após quantos dias de atraso? Um dia. E se a inadimplência tiver no período de aviso prévio, pode também? Pode. Sem problemas. Tá? O cartório ele não vai protestar aquilo que é discutível. Reparos, ele não protesta. Agora, aluguel, acessórios, ele protesta. Falando de protesto, por exemplo, algum tempo atrás, você protestar um cheque, você não recebe. Fica protestado. Agora, nota promissória, a pessoa vai pagar. Perfeito. Fazia essas transações. Claro. Cheque, não, só nota promissória. Olha. E todas que eu protestei, eu recebi. Está vendo? Nota promissória é muito bom no caso de compra e venda, né? Para algumas situações. As pessoas esquecem um pouquinho da nota promissória, mas ela não tem mais cheque, nota promissória é excelente, e pode ser protestada. Claro. Sim. Exatamente, é um título executivo extrajudicial, é como um cheque, exatamente como um cheque. Então, não tem mais cheque, não se usa cheque, mas quando faz um parcelamento de uma compra e venda por algum motivo, é excelente fazer a nota promissória e pedir para assinar, porque ao invés de entrar com a ação... Eu vendi muito terreno, eu trabalho com terreno. Não mexo com nenhum tipo de locação, entendo um pouquinho, mas não mexo, e nem vendo imóvel. Mas terreno eu já vendi muito. Então, tudo é... Nota promissória, exatamente. Pois não. Vontade. Juros de 1% ao mês. É esse o permitido. Senão é abusivo. 1% ao mês, com aquele cálculo diário, pode ser de 0,33. Pode se calcular por dia sem problema nenhum, desde que seja 1% ao mês. Então, não deu um mês ainda, porque às vezes paga com
6 meses e 15 dias. Mas aí você cobra o proporcional do dia, que é 0,3333, que é que põe lá na cláusula pro rata dai, é isso, que é por dia em latim, né? Que o cálculo é feito por dia, mas que no total deu 1% ao mês. Acessórios. Então, tudo que o inquilino vai ter que pagar é importante colocar lá, né? Não só o aluguel. IPTU e seguro contra incêndio, o que diz a lei do inquilinato? Que a obrigação é do proprietário, exceto se estiver no contrato que é do inquilino. Então, esqueceu de colocar que é do inquilino, o proprietário vai ter que pagar. Mas, se colocar que é do inquilino, é legal e pode cobrar. Eu recebi uma pergunta exatamente sobre isso ali na internet. O inquilino falou assim, eu pedi para colocar... não era nem essa, era a dos 12 meses. Mas acontece do IPTU também. Não consta nada, e aí falaram que esqueceram de colocar e estão me cobrando. Vai pagar se quiser, o inquilino. Se, de repente, ele negociou isso e sabe que só esqueceram, for de boa fé, mas, se não consta no contrato, ele não é obrigado. Cota condominial. Por que eu coloquei aqui a cota condominial? Porque tem uma dica a respeito do desconto de taxa extra. Então, a taxa extra ela não é do inquilino, ela é do proprietário. O que eu oriento a fazer, né, do condomínio? É colocar lá como que vai ser feito esse reembolso. Então, que o inquilino tem que apresentar o comprovante de pagamento, quando ele que paga, né, para que seja descontado no aluguel seguinte. Porque, muitas vezes, o inquilino traz só o boleto, nem faz o pagamento por algum motivo e já tem o desconto. Então, deixa especificado como é que vai ser. Coloca que ele é obrigado a pagar, né, a cota condominial, e que, no caso de reembolso de taxa extra, precisa ser feito assim, assim, assado. É melhor. Né? Precisa ser feito através de apresentação do boleto, com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de até 20 dias do vencimento, para desconto no próximo aluguel, alguma coisa assim. Acessórios também protesta. Pode. O que não pode é aquilo que é discutível, por exemplo, reparos, né? É difícil de liquidar. Mas isso, se está constando que é obrigação, é só apresentar e aí ele protesta. Esse, no caso do IPTU, por exemplo, o locador ele paga o IPTU à vista e o locatário vai pagar mensalmente para o administrador. Sim. Perfeito. Muito melhor fazer dessa forma, né? Porque aí não tem perigo. Por quê? Porque o IPTU, muito bem colocado, o IPTU e o condomínio eles são sempre cobrados do proprietário, né? É uma dívida próprio terreno, que a gente fala que é do imóvel. Então, mesmo que o inquilino não pague, o proprietário vai poder cobrar o inquilino, mas o condomínio e a prefeitura vão em cima do proprietário. Então, o ideal... exatamente, executa e tudo. O ideal, no mundo ideal, seria o proprietário pagar o IPTU. O proprietário, se possível, pagar o condomínio para depois o inquilino pagar, porque se não paga, inclusive quando ele começa a não pagar a cota condominial, porque é de responsabilidade do inquilino pagar direto, eu já sempre falo para os imobiliários que a gente dá assessoria, olha, não deixa juntar muito. Deu 1, 2 meses, já manda para o jurídico, já está cobrando, claro, né, para eu avisar o proprietário. Porque aí eu já passo para o proprietário, olha, a orientação é pagar, porque o senhor vai ser negativado, o senhor vai ser executado, e aí a gente continua cobrando, faz ação e tal. Depois que junto, o proprietário fica uma arara depois de um tempo, né? O que eu faço, eu acho que dá trabalho, mas é uma coisa que eu faço que me dá mais segurança. Toda vez que eu estou com um novo inquilino, eu me cadastro junto com a administradora. No aplicativo, né? Em dia ou não, se tem débitos anteriores, né? Inclusive as taxas extras. Sim. Né? E aí eu já faço o desconto olhando por ali. Perfeito. Não precisa se perguntar para o inquilino. Para ele, deixar ele apresentar, né? Essa questão da taxa extra é bem complexa. A gente está com um caso. Eu faço isso e eu peço, janeiro, eu entro em contato com as administradoras e eu peço uma carta de adimplência. A certidão negativa, né? E aí eles me mandam dos imóveis que eu administro e eu repasso para os proprietários para tranquilizar. Isso, perfeito. E no IPTU, eu cobro do inquilino, pago e envio o comprovante para o proprietário, para evitar esquecimentos também. Perfeito. Não, é o mundo ideal, né? Fazer isso, porque aí fica um controle maior, né? Agora, a questão da taxa extra, a gente está com um caso super complexo. Eu ia falar o nome do edifício, eu não vou falar porque eu estou sendo gravada.
Mas é um edifício que teve um problemão aí com questão de pagamento, não fez pagamentos. E aí os inquilinos estão saindo e estão pedindo as taxas. Só que o que acontece? Nem tudo que a administradora põe como taxa extra é taxa extra. E aí o proprietário coloca lá para mim, está na lei. Hoje ele mandou lá para mim por escrito a lei. Eu falei, gente, mal sabe ele que eu sei esse pedaço da lei. O problema é definir quando é taxa extra. Não basta um nome de taxa extra. Então, é um assunto complexo. Mas, geralmente, fica por parte, depois, do advogado, na hora que chega nesse ponto, né? Da gente ir atrás de administradora. Eles não estão colaborando, nem a síndica. E eu acho que a gente vai ter que entrar com uma ação de consignação em pagamento, a imobiliária, contra o proprietário e contra o inquilino. Olha só, o responsável estava evitando ao máximo, né, entrar contra, mas, na verdade, nada mais do que uma ação para fazer um depósito em juízo do valor, não é uma ação de condenação. Né? Mas é porque a gente não tem as informações necessárias, e são mais de R$2.000 de taxa, então está fazendo muita diferença na rescisão. De acordo com esse valor, ou o inquilino tem que pagar R$300 e poucos ainda, já descontado a caução, ou o proprietário tem que devolver mais de R$2.000 para o inquilino. Então, está numa situação bem complicada. E a gente não sabe do que se tratam as taxas, porque consta lá, despesa de conta paga em atraso. Que conta? De que período? Mas consta lá como taxa extra. O inquilino quer de volta. Então. Quando eles respondem, é ótimo, né? No meu caso, eles não estão respondendo, por conta desse problema todo. Né? Tudo para os condôminos. E aí precisa ver, né, do que se trata, se é mesmo do inquilino ou não. O proprietário não quer pagar, o inquilino também quer o reembolso, mas vida que segue. E outra coisa aqui que eu coloquei é sobre a transferência de titularidade, né, que é sempre importante a gente pôr a cláusula do prazo que o inquilino tem para fazer a transferência de titularidade. Por quê? Porque tudo que a gente coloca no contrato, a gente pode cobrar multa contratual se não for cumprida. Tem muitas coisas que já tem na lei, nem é esse o caso, mas tem coisas que já é obrigação lá na lei. Mas a gente inclui no contrato, porque se é uma infração contratual, pode cobrar a multa de 3 aluguéis. Do inquilino, né? Como está reconhecido o contrato, tem validade como procuração. Perfeito. Vocês ouviram? Eu já utilizo esse método já, de pegar uma procuração e na abastecimento de água. E você consegue, mesmo sendo uma assinatura eletrônica, isso não tem problema nenhum? Perfeito. Porque... Ótimo. Isso, para... Você põe uma cláusula autorizando o inquilino, dando autorização para a administradora fazer a transferência em nome dele. Mas... Você aplica a multa e vai lá e faz a transferência. Essa é uma possibilidade. A dela é uma procuração mesmo. Na própria EDP, eles têm um modelo de procuração. A prefeitura tem uma procuração simples, né? Não é uma procuração pública, dando poderes para um terceiro fazer ali o que precisa ser feito. Específica para aquele imóvel, para aquela instalação e tudo mais. Também pode ser feito. Há um tempo atrás, eu tenho um imóvel alugado, né? Fui na EDP para fazer essa mudança como proprietário. Levei o contrato, levei tudo certinho no documento. Não, a senhora não pode fazer isso. Porque tinha débito? Não está no contrato. A senhora tem que pedir para o inquilino fazer se ele autoriza essa mudança. Já tinha acabado? Já tinha rescisão, tudo? Não. Por conta disso, eu acho. Depois no contrato também, que eu acho que lá é diferença, que é a responsabilidade do inquilino pedir o cancelamento do serviço. O desligamento? Desligamento ou cancelamento do contrato com ele. Sim. Porque depois, vamos dizer, a administradora dificilmente vai ficar controlando a conta de energia que vem depois. Aí o inquilino vem cobrar de você que nós não pagamos o ponto quando ele foi embora. Sim, exatamente. É algo a se conversar. Se o proprietário aceita, que às vezes já está desligado e mantém sempre desligado. Então, aqui, nossa, foi até interessante falar disso. É muito importante, quando está desligado, constar no contrato, que isso dá responsabilidade para a imobiliária, inclusive. Porque o inquilino muda, aí ele descobre que leva um prazo para ligar. Então, tem que estar avisado por ligar. Exatamente. Então, ele tem que ter ciência que o imóvel que ele vai morar está sem energia elétrica. Isso é muito importante, porque isso realmente traz prejuízos materiais para o inquilino, né? É justo. Normalmente eu até peço, às vezes, para não desligar. Por conta disso, A burocracia que são
Sim. Sim, quando tem questão de poste, por exemplo, quando é casa, tem uma questão aí que desliga e tem que pôr poste novo quando o poste é antigo, aí o proprietário não quer que desligue. Mas, assim, o quanto mais específico no contrato, melhor. E essa questão de energia é muito séria. Tá? Eu já vi muitos casos do proprietário ter que pagar hotel para o inquilino porque tinha criança, foi com cachorro, com criança, tudo chegou lá, não tinha energia elétrica, a imobiliária não sabia. Outra coisa é voltagem de energia. Se a voltagem não é a padrão, é importante especificar. Se o inquilino se recusa, enfim, foi protelando e ele não fez a troca da titularidade, quando ele vai entregar o imóvel, ele está com algumas contas pendentes em nome Do proprietário. Isso pode dar multa, é isso? Pode Dá multa por ele ter descumprido, né? Exatamente, se consta lá em infração contratual. E vai ter que entrar na cobrança, né? Quando está no nome do inquilino, não entra na cobrança, mas se estiver no nome do proprietário, entra na cobrança. E Deixa eu só abrir um parênteses. Eu não sei nem como que eu fiz isso, mas já faz muito tempo. Eu fiz um contrato com a EDP, onde eu tenho acesso a todas as fontes de energia elétricas através do CPF e da instalação. Então eu consigo controlar, saber se o inquilino fez a transferência ou não. Então eu dou um prazo de 30 dias que está no contrato e entro no EDP e vejo se ele fez a transferência. o ideal não é aguardar terminar o contrato para pedir a multa, sabe? Porque no final já não tem muito, mas pode, né? Agora, durante, pode pedir, notifica. Eu não sei se eu posso, mas geralmente eu peço para cortar. Quando a pessoa insiste, eu falo, peço, mando e-mail. Assim, vou explicar para você. A questão de cortar a energia elétrica por falta de transferência ou até por débito, por exemplo, tá no nome do proprietário, começa a ter débito. Se o inquilino não tiver nenhuma restrição quanto a isso, não vamos ter grandes problemas. Mas você não sabe se, por exemplo, ele utiliza lá algum aparelho porque ele tem um problema respiratório e que ele usa aquela energia elétrica. Isso aí dá uma indenização, mesmo ele estando, por exemplo, com débito. Né? Se for comercial, é pior ainda, né? Eventualmente, ele prova que ele utiliza aquela energia e estragou todos os salgadinhos da geladeira. Então, assim, se há uma vida normal, muitas vezes não dá problema. Mas se ele tiver um prejuízo de saúde ou financeiro por danos materiais, pode recair sobre a imobiliária. Então, eu não oriento e muitas vezes o proprietário fala, eu mando desligar mesmo. Eu falo, bom, tudo bem, mas que o senhor tenha ciência, manda por escrito que a imobiliária não está dando essa orientação. Que o senhor pode responder por qualquer problema. Né? Eu posso condicionar a entrega das chaves só na mediante do protocolo? Pode. Se constar no contrato, pode. Chama uma cláusula condicional. Então, o início da locação com a entrega das chaves se dará mediante apresentação disso, assinatura da vistoria, tudo isso pode, sem problemas. Mas sabe o que eu fiz? A licença também é sempre flexível, né? Com essa assinatura eletrônica, você pode fazer um contrato, eu estou fazendo um contrato para o dia 28, que já está pronto. Sim. Aí o que eu fiz? Eu anexei as duas contas, né? De gás e de energia. Com os dados? Sim. É isso que ele está falando, antes mesmo de dar as chaves, às vezes. Eu sei. Assim, nunca deu problema, é aquilo que eu falei, eu sei, o mundo ideal é o real. Mas fique atento. Fique atento. Ele me ligou de manhã, estou sem energia, eu falei, então vai lá. Liga. Protesto dos acessórios. No caso que já ocorreu a transgressão do contrato, vou pegar a energia que nem estou comentando. Está em atraso 2, 3 ali, já notificou, já vai ter multa, vai rescindir, vai protestar. Certo? É indicado o proprietário pagar essas... Se tiver no nome dele, é interessante ele pagar, porque é ele que vai ser cobrado, né? Ele paga... E ela paga para a imobiliária. Depois o protesto vai no nome do locatário. Porque o que acontece é o seguinte... O tempo? Ai, desculpa, que horas são? Tá bom. Eu queria que vocês segurassem um pouquinho as perguntas para ela conseguir terminar as palestras, por favor, porque tem gente que veio de outra cidade, longe, e precisa ir embora, e está ficando muito extenso. Tá bom. Tá? Se depender de mim, eu fico aqui a noite inteira, mas eu entendo, tá certo. Não, tá certo. Mas então, não tem problema, pode pagar e depois... Porque no protesto, o que acontece? Ou você paga lá, ou você paga para o credor, seja imobiliário, seja proprietário, e apresenta o recibo no cartório. Ele também aceita para dar baixa.
Então, pode o proprietário pagar a conta, e aí, quando ele for procurar, falar, está aqui o recibo, você vai lá no cartório e dá baixa. Ele já vai ter contatado, né? O protesto contata o inquilino, aí o inquilino vai correndo lá, vai falar, que meu nome foi protestado. Então, o proprietário já até pagou essa conta. Você paga aqui na imobiliária, que eu te apresento o recibo, você vai lá e dá baixa no protesto. Tá bom? Vamos lá, gente. Bom, as garantias. Então, a gente tem a caução, que pode ser em dinheiro, no limite de 3 vezes o valor do aluguel, tá? Ou de bem. Pode ser de bem móvel, sim, poderia fazer uma caução de carro, por exemplo, mas, na prática, não é o ideal, porque com quem que vai ficar esse carro, o que vai acontecer com ele durante a locação, então a gente não costuma fazer, mas a lei permite. E caução de bem imóvel, que é aquilo que eu falei do calcionante. Então, tanto o inquilino pode ter um outro imóvel em outra cidade, e ele apresenta como garantia, ou um terceiro pode dar o imóvel dele como garantia. E vai constar no contrato ali que ele é o calcionante e os dados do imóvel, a matrícula, tudo certinho. Vocês têm que tirar a matrícula para verificar. E, fora isso, tem que averbar o contrato no cartório de registro de imóveis, o contrato de locação do cartório de registro de imóveis que está sendo calcionado. Então, João está alugando, o Marcos está apresentando um imóvel como garantia. Vai constar o Marcos como calcionante, todos os dados do imóvel do Marcos, e vai ter que levar esse contrato de locação no cartório de registro de imóveis, onde o imóvel do Marcos está registrado, para averbar lá na matrícula dele que ele agora é uma garantia num contrato de locação. Tá? Fiança. Faz, eu pego alguns casos, a gente faz, acredita? Aí tem que colocar lá que o custo é do inquilino, porque o interesse é dele, porque tem um custo para fazer, né, a averbação, e depois para dar baixa também. Aí o que a gente faz? É um caso de condicionar a cláusula. A validade só entrega chaves depois que fizer essa averbação, porque sem essa averbação, esse registro, não tem validade a garantia. E, muitas vezes, se você assinar, o inquilino não leva nunca para registrar. Então, a hora que ele registrar, como já tem o contrato assinado, você entrega as chaves. Tá bom. Só sobre calção. Calção. O senhor tinha comentado mesmo, né? Fiança. Então, a fiança, a gente vai colocar os dados dos fiadores, como a gente falou. Os fiadores também é aquela questão que a gente pede ali os requisitos, mas eles não são requisitos legais. São requisitos da imobiliária. Se o proprietário abrir mão, por exemplo, o fiador está com o nome sujo, aí coloca no de prestação que o proprietário tinha ciência e que exime a imobiliária, tá bom? A gente tem que pôr sempre a cláusula do benefício de ordem, que geralmente é uma cláusula genérica, que diz que o fiador abre mão, renuncia ao benefício de ordem. Porque, pela lei, tem uma ordem. A gente cobra o inquilino, entra com a ação contra o inquilino, e, quando ele não paga, encerrou, não tem jeito, aí entra contra o fiador. Quando a gente coloca a cláusula dizendo que o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele responde junto com o inquilino. Aí eu posso cobrar junto, eu posso cobrar até antes, o inquilino fica uma arara, mas eu não preciso nem avisar o inquilino. Eu entro em contato com o fiador e já cobro. Então, tem que ser o casal, né? A gente já viu isso. E a gente não coloca que o imóvel do fiador é garantia. O imóvel do fiador não é garantia. A garantia é o fiador. Tá? Quando a gente coloca o fiador apresenta tal imóvel como garantia, a gente está dando uma dupla garantia, que é uma das causas de penalidade também, contravenção penal. O fiador ele responde com tudo que ele tem, todo o patrimônio dele. Ele apresenta um imóvel para dizer que ele tem condições, mas ele, inclusive, pode vender esse imóvel a qualquer momento. O ideal é verificar o seguinte: se for o único imóvel dele, se ele vender esse único imóvel, doar, né, alienar esse único imóvel, o proprietário tem direito a exigir uma nova garantia. Exatamente. Não, está na lei. Se o fiador se ele tiver todos os bens dele alienados, no caso, se for um, é mais fácil de acontecer, né? O proprietário pode exigir, não é obrigado, mas ele pode exigir uma nova garantia. Se ele quiser continuar com aquele fiador sem imóvel também, porque ele pode penhorar salário, penhorar tudo, carro, não é só o imóvel. Do fiador, não. Do fiador, não. Do calcionante, sim. Infelizmente. Então, para calção, o ideal é só se tiver mais de um imóvel. Era isso que o senhor ia perguntar? Não. Ah, tá. Não, que o senhor fez assim, achei que estava certo. Tá bom. Seguro fiança.
Seguro fiança, a gente hoje é aquele que a gente tem pelas seguradoras, né? Por exemplo, a Porto Seguro, a Tóquio Marine, essas seguradoras. É uma garantia super segura, eu acredito que seja, ainda mais hoje em dia, no começo ela era só de 12 meses, agora ela se estende pelo contrato inteiro. Então, é possível. E a cessão fiduciária de cotas depois dos 30 meses, né? Se não renovar, é porque é uma análise toda de novo, né? Aí tem que apresentar outra. Cessão fiduciária de cotas de investimento é difícil de acontecer, mas é quando esse inquilino tem uma aplicação e ele entrega essa renda da aplicação como garantia. Na prática, a gente não vê. Então, como eu disse, não pode ter mais de uma garantia e existe a possibilidade de não ter nenhuma garantia, né? Às vezes o proprietário fala, se eu quiser alugar sem garantia, pode? Pode. Tá? Inclusive, é um dos casos de pedido liminar. Se não tem garantia, é possível fazer o despejo com pedido liminar para ir um pouco mais rápido. As benfeitorias. Se não colocar nada no contrato, qual é a regra legal? Tem as úteis, que são aquelas que têm que ser feitas, senão o imóvel vai cair, entre aspas, né? Tem as úteis, as necessárias. Não, perdão, falei errado. As necessárias são essas que, se não fizer, vai acontecer alguma coisa. A parte elétrica, a parte estrutural, exatamente. As necessárias. As úteis, que são aquelas que vão agregar um valor, e as voluptuárias, que não faz diferença nenhuma colocar. A regra geral na lei diz o seguinte: as necessárias, que são aquelas que têm que ser feitas, se não consta nada no contrato, o inquilino pode fazer mesmo sem autorização e vai ter reembolso. As úteis só têm reembolso se o proprietário autorizar. E as voluptuárias não têm reembolso, tá? E vai ter que tirar depois. Mas lá na lei do inquilinato diz o seguinte: salvo disposição em contrário no contrato. Ou seja, se colocar diferente disso no contrato, está valendo. O que geralmente os contratos têm, e é o que eu coloco nos meus. O inquilino renuncia ao reembolso de qualquer benfeitoria que não esteja autorizada. Então, mesmo as necessárias... É abusivo isso? Não, não é, porque na lei diz que pode. Por que isso? É só para fazer com que ele avise que tem que ser feito. Porque, se for necessário, muito provavelmente esse proprietário vai fazer, né? Eu espero, eu sei que nem sempre acontece. Mas... E aí, não acontece do inquilino ir fazendo e depois apresentando o recibo. Então, não tem problema, não é abusiva essa cláusula dizendo que todas as benfeitorias precisam de autorização para ser reembolsadas. Tá? Essa súmula que eu coloquei, a 158 da STF, diz a respeito do comprador de um imóvel alugado, que, quando ele compra, ele não responde também pelas benfeitorias que o inquilino faz. Vamos lá. Deveres das partes, a gente geralmente coloca lá no contrato o que é interessante colocar, o que cada um tem como obrigação para evitar lá na frente. Quanto mais detalhado, às vezes o contrato fica muito extenso, mas quando a gente fala assim, bom, mas estava lá no contrato, na cláusula, você pode dar uma olhadinha, aí a pessoa fica meio que sem ter o que discutir. Agora, quando não consta lá, até a gente mostrar que é lei, que é isso, que é aquilo, é complicado. Então, que o logador tem que entregar o imóvel em condições, tem que garantir o uso pacífico, que é o que a gente falou de não ficar lá batendo na porta do inquilino, por exemplo, ou evitar que alguém vá lá, não necessariamente ele, né? Responder por vícios anteriores, tudo aquilo que é causado antes da locação, a manutenção e o reparo estrutural, né? Quando se fala de reparo estrutural. Mesmo que seja uma manutenção, que às vezes a gente fala, mas manutenção é do inquilino, mas depende, se for uma questão elétrica, é melhor o proprietário fazer. É de obrigação dele, e se o inquilino fizer, pode trazer um prejuízo, porque você não sabe o que ele está fazendo ali, né? Então, é um perigo. Eu sempre falo para os inquilinos que precisa tomar cuidado com isso. E os deveres do locatário. Então, pagar o aluguel e os encargos, eu já ouvi mais de uma vez o inquilino falando assim, já que eu vou ter que pagar multa, eu pago quando eu quiser. Está lá no artigo de lei que é obrigação do inquilino pagar pontualmente o aluguel. Não é quando ele quiser, só porque ele está pagando multa. Então, enfim, zelar pelo imóvel como se fosse seu, está escrito também lá na lei, devolver no estado que ele recebeu, e aqui a gente tem a questão da pintura e das manutenções, que eu acho interessante colocar a cláusula, porque a pintura é um assunto que dá muito pano para a manga. O que tem de jurisprudência atualmente é o seguinte: a gente tem juízes que entendem que a pintura foi entregue nova, mas tem ali só sinais de uso, sem danos à pintura, o inquilino não deveria fazer uma pintura nova. Mas tem muitos juízes também que entendem que, se está nova,
consta na vistoria como nova, consta no contrato que ele tem que entregar nova, então que ele tem que entregar nova. Aqui em São Paulo, a gente ainda tem essa como maioria. No Sul, por exemplo, a maioria é o contrário, que o inquilino não tem que entregar nova, a não ser que ele tenha feito algum dano. Então, o que eu oriento? A ser muito transparente com o proprietário. Vai pintar? Vamos fazer tudo o que é possível para você poder cobrar. Mas, se virar uma ação judicial, você tem um risco. Aí você analisa lá no final se você vai querer entrar ou não. Porque, infelizmente, tem juiz que entende que, se não tiver dano na pintura, o inquilino não tem que pintar. Não é pacífico isso. Tá? E manutenções eu coloquei mais como dica, que é interessante colocar ou no contrato, ou naquela carta de boas-vindas, eu não sei, alguma coisa que faça, porque tem muito inquilino que não sabe que, por exemplo, você não pode ficar a locação inteira sem ligar o aparelho de ar-condicionado. Quando vai lá, não está funcionando porque não ligou o ar-condicionado. Tudo que tem motor não pode ficar 30 meses sem ligar. Você não usa, se dá uma ligadinha. Não usa hidromassagem, dá uma ligadinha. Estraga. Então, tem que colocar lá que tem que ligar o motor de tanto e tanto tempo, que é importante fazer as manutenções. No que é importante fazer as manutenções? Não é um trabalho, teoricamente, do corretor, mas evita problema para o corretor no final da locação. É interessante. Às vezes, nem o proprietário sabe disso. A vistoria de entrada pode estar no contrato de entrada Constar. do locador e a de saída do locador? Não. É sempre do locador. Nem se estiver no contrato. Se estiver e o inquilino pagar, tudo bem, mas se ele brigar, ele recebe em dobro depois. Vistoria. A vistoria consta na lei do inquilinato que ela é do proprietário. Muitas vezes a imobiliária suporta esse custo, né? Se cobrar do inquilino, ele não fala nada, tudo bem. Mas como na lei está que é do proprietário, aí o inquilino, se for imobiliária especialmente, não só corretor autônomo, Código de Defesa do Consumidor, pode pedir repetição em débito, que é o pagamento em dobro. Então, tem que tomar cuidado. Direito de preferência, está acabando, gente. Direito de preferência, cláusula de vigência, proibição de PETs. Como a gente sabe, está na lei, o inquilino tem direito de preferência na questão da venda do imóvel alugado. Está na lei, independentemente de colocar no contrato, vai vender, tem que notificar e avisar o inquilino. O que pode acontecer é do inquilino, sabendo dos direitos dele, entrar em contato com vocês antes de assinar o contrato e falar: olha, eu quero que tenha a cláusula de vigência, que é uma cláusula no contrato dizendo que, em caso de venda, o comprador vai ter que respeitar o prazo do contrato. Porque, geralmente, quando compra, né, as pessoas falam assim: mas o proprietário não tem que pagar multa porque está vendendo? Não, ele pode vender o imóvel a qualquer tempo. E, pior, o comprador não tem obrigação de respeitar o prazo do contrato, exceto se tiver a cláusula de vigência e o contrato for averbado no registro de imóveis. Não basta ter a cláusula. Então, se o inquilino disser que quer fazer isso, ele tem direito, o proprietário aceita ou não. Geralmente, o proprietário não gosta muito, porque isso dificulta a venda no futuro. Mas é uma questão importante, se pedir, a gente coloca. E é interessante, muitas vezes, às vezes o pessoal discute, né, se não colocar e não falar nada para o inquilino, se isso teria alguma responsabilidade para o corretor, né? Eu acho que um bom corretor sabe disso. Agora, na hora da negociação, tem que ver se é o caso de falar ou não, dependendo da situação prática. Proibição de PETs, né? Hoje em dia se pergunta muito. Pode colocar que proíbe ter PETs no imóvel? Pode. No contrato de locação, pode. Não pode o condomínio fazer, mas no contrato de locação pode por enquanto. No meu entendimento, isso vai acabar em algum momento, porque o animal está muito sendo considerado da família. Então, eu tenho um conhecido que é juiz, lá em Jacareí, eu fui conciliadora voluntária um tempo lá, e ele é casado, não tem filhos, mas tem pet. Vocês têm que ver como ele trata o pet dele. Vocês acham que, quando chegar uma coisa para ele a respeito disso, ele vai entender o quê? Cada vez mais vai se firmar isso. Eu acho que o que vai ter, assim, genericamente no contrato de locação, vai ter uma hora que vai ter decisão dizendo que não pode, mas hoje ainda a maioria diz que pode. Eu acho que vai mudar se a gente falar de um caso específico. Eu estou alugando um imóvel mobiliado com estofado e eu não quero gato. Aí a gente tem um motivo. Agora, proibir pet, e se a pessoa tiver um hamster? Tem proprietário que vai ligar na imobiliária e vai falar: eu fiquei sabendo que ele tem um porquinho da Índia. Não é um cachorro grande. E no contrato consta proibição de pet. Vai discutir judicialmente. Será que o juiz vai entender que é abusiva?
Então, são casos e casos, mas a princípio sim, tá? Tem que estar no contrato, senão não pode proibir criança, não pode proibir idoso, não pode. Porque aí é discriminação, mas pet ainda não é, por enquanto. Já tem guarda compartilhada do pet, então, para vocês verem como a coisa está mudando. Outra coisa que a gente tem que colocar, apesar de constar, mas porque pode gerar multa, mais uma vez, é que é proibido ceder o contrato de locação, transferir, sublocar, emprestar, que é o comodato. Precisa ter, se não tiver na lei, está dizendo que só pode fazer com autorização expressa, mas é bom colocar, porque se ele fizer, dá multa para o inquilino. Tá? Estou no penúltimo. Multa penal, que é aquela multa de 3 aluguéis. Existe esse limite de 3 aluguéis? Não, é um costume. É diferente da caução, que tem o limite de 3. Na prática, a jurisprudência entende que é razoável 3. Tem gente que coloca até 5 e tem juiz que aceita, mas é discutível. Eu oriento 3, mas até 5 ainda tem juiz que aceita que não seja abusivo, tá? Mas é um costume. Rescisão antecipada e multa proporcional. Então, foi aquilo que a gente falou, o proprietário não tem direito, porque ele não tem direito à rescisão antecipada. A verdade é essa, então ele não tem direito à multa, né? Essa cláusula que vale para os dois, ela tem validade só para o inquilino. E aqui, essa cláusula, 12 meses, ela é algo discutido entre as partes. Primeiro, que não é obrigado a colocar, só se o proprietário aceitar. Segundo, que pode ser de 12, 18, 24, quanto tempo as partes decidirem. Não é fixo, não é a lei que exige. Muitas vezes a pessoa fala, eu achei que estava na lei, que era obrigatório. O inquilino fala, não, não é obrigatório. E mais importante, eu coloco sempre um parágrafo dizendo que, no caso de rescisão antes dos 12 meses, o cálculo é do prazo total do contrato. Porque a pessoa vira e fala assim, eu estou saindo com 6, então calcula aí para mais 6. Não, mas como mais 6? Você está saindo com 6, tem 24 meses de contrato. Não, mas eu tenho a cláusula de 12. Mas não tem nada a ver no cálculo. Então, para ficar claro, coloca que saindo antes de 12 meses, o cálculo proporcional será referente ao prazo total de 30 meses. Mas não resta dúvida, né? Para facilitar o trabalho de vocês. Vocês viram que eu não quero acabar, eu fico voltando, né? Para finalizar, aqui que a gente vai colocar lá no final. O foro, né? Aonde que a gente vai discutir, em que cidade a gente vai discutir esse contrato se tiver algum problema. Geralmente é na cidade do imóvel que a gente coloca, mas é um foro que é possível ser determinado pelas partes. Tá? Então, se o proprietário quiser colocar lá em São Paulo e aqui de São José e o inquilino aceitar, não tem problema nenhum. Geralmente ninguém discute isso, mas só a título de conhecimento. E a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, o que acontece? Ela é possível, ela é aceita juridicamente. A minha orientação é, se possível, fazer pelo Gov.br ou aquelas plataformas em que você tira a foto para assinar, para que você possa não ter problemas. Eu tive recentemente um caso de um casal de fiadores idosos que fizeram assinatura eletrônica, normal, aquela só que vai lá e assina. Quando eu entrei em contato para cobrar, ele falou, nunca assinei nada. Porque a coisa mais fácil do mundo é gerar um e-mail. Né? E aí o que eu entendi foi que a filha pegou a documentação dele, gerou o e-mail da mãe e do pai e fez fiança para uma amiga. Só que, se ele vira para o juiz e fala, eu não assinei, de quem é a culpa? Pode respingar, entendeu? Então, principalmente fiança, né, gente? Imagina, não tem garantia. Então, tem que estar atento com isso. Quando a gente fala de assinatura eletrônica, como eu comentei com vocês do protesto, que ele é excelente, mas quando tem assinatura eletrônica, é um pouquinho chato. Porque, para eles aceitarem, você tem que validar o documento naquele site ali, validar ITI Gov.br. E nem sempre o documento consegue ser validado. Não é nem pela plataforma. Eu não sou da área de TI, mas tem alguma coisa que, quando é salvo, ele corrompe o arquivo. Então, tem que tomar esse cuidado de, na hora de assinar, ficar tentando validar, porque, se não der certo, pede para assinar de novo, caso queira protestar no futuro. Quando a gente fala de averbação ou registro na matrícula, se por algum motivo as partes quiserem fazer, como é o caso de caução, que é obrigatório fazer, ou no caso da cláusula de vigência, porque o inquilino exigiu para que possa respeitar o contrato, quando a gente vai registrar ou averbar no cartório de registro de imóveis, a assinatura tem que ser pelo padrão ICP Brasil. Aí muitas não tem, nem o Gov.br tem esse padrão. Ou pelo e-notariado. Faz a assinatura pelo e-notariado, que aí consegue fazer o registro quando é assinatura eletrônica ou averbação no contrato
para poder prosseguir. Estão tirando foto aí? Viu que eu estou voltando? É isso, gente.